eu operei a quarta cirurgia do nariz da Pugliese. Tô na cirurgia, eu fico pilhado, chego em casa, uma mega energia. Pra mim, se tivesse uma guerra e eu tivesse que entrar na guerra e operar, a minha vida ia continuar igual. Quanto mais caótica tivesse a situação, mais eu gostava. Tava na residência e eu tava chegando em casa de um plantão, o pessoal do hospital ligou e falou, fica de sobreaviso que acabou de cair um avião. Tava rezando pra ter sobrevivente. Fica nessa adrena, cara, de querer salvar a galera. Eu andava com a mala de primeiros socorros no carro. Aonde eu ia tinha acidente, eu vi acidente. O cara morrendo na Sumaré na minha frente, bateu a moto, morreu ele, a menina tava viva, eu salvei a menina e mandei pra Santa Casa. Cara, quando chega o baleado, você passa o tubo, não sei o que, velho, controla a hemorragia, vai pro centro cirúrgico, abre o cara, você controla a hemorragia que deu na cavidade abdominal, cara, você viu o cara no dia seguinte falando, você fala, cara, você jura que você é Deus. Se você atendesse uma pessoa no pronto-socorro, que era um caso um pouco complexo, era bom você documentar ele inteiro, porque se esse cara morresse, você ia ter uma reunião gigantesca com todos os cirurgiões opinando pelo que você fez. Meio caça-bruxa, assim? Caça-bruxa total, porque afinal você é um moleque recém-adolescente, né, que tá com uma responsa de salvar uma vida. Cara, eu sou um médico, né, cirurgião plástico integrativo, apaixonado pelo corpo humano, né, tanto da parte material quanto da parte não material. E eu sou curioso nato, eu sou uma pessoa que não gosto muito de nomenclatura, porque eu acho que os nomes limitam. Então eu tento não me chamar de nada para poder, né, conseguir ser tudo, estudar tudo, que é a minha paixão é estudar o corpo humano, a realidade e o mundo. Mas de profissão hoje, o que eu faço é cirurgia plástica e eu também sou médico integrativo, então eu ensino muito a parte de medicina integrativa, que envolve, né, toda a parte médica padrão, mais a parte que a gente chama de mais holística, né, a parte de meditação, a parte de olhar para dentro, a parte da medicina que a gente chama de subjetiva. Então eu dou uma unida nesses dois mundos, o mundo interior e o mundo exterior, né, o mundo da parte do espelho, da parte da autoestima, da parte da beleza, e o mundo interior quando você olha para dentro, para sua essência, para a consciência. Você tem um trabalho na educação importante, né? A gente estava falando aqui o quanto você produz de conteúdo, livro, lives. Ontem mesmo acompanhei a live que você fez, que deu pau lá no YouTube. Legal que você estava lá com a gente. Importante, né? Esse seu trabalho, assim, educacional, né? Obrigado pela palavra importante, cara. Eu gosto, né? Eu confesso que assim, eu vejo a transformação das pessoas, né? Principalmente, o que eu mais gosto de ver é a transformação da pessoa no sentido dela ter um senso crítico, dela entender como ela vai mastigar as informações, sabe? Eu gosto, obviamente, de ver a pessoa adquirir o conhecimento técnico, que é uma coisa que eu percebo que eu tenho uma certa facilidade da didática técnica, mas eu tento não ficar só no técnico, porque eu gosto muito da parte reflexiva e da parte, né, de bom senso mesmo. Você pegar um conteúdo técnico e analisar que depende do ponto que você olhar, aquele conteúdo técnico ele vai ter várias arestas. Não necessariamente aquilo é o pão, pão, queijo, queijo. Então poucos conteúdos na prática são pão, pão, queijo, queijo. Então eu acho que esse seu importante, né, que se eu fosse considerar, se eu fosse me autoanalisar, acho que seria a parte importante, seria a pessoa desenvolver um senso crítico, entender que todo o conteúdo e toda a realidade vão ter vários ângulos, né, que quanto mais ângulos você enxergar, mais completa vai ser a sua noção do que é aquilo. Você tem uma amplitude de conhecimentos muito grande, né? Eu vejo que você tem uma influência da Índia muito grande, né? Você toca aí no seu livro, que eu já vi o sumário, um monte de elementos que vêm de todo esse conhecimento milenar da Índia, né? Onde que você tropeça nesse momento que começa a cruzar? Porque você vem de um mundo que é um mundo, cara, medicina, usualmente não flerta muito bem, né, com essas coisas mais alternativas, meditação. Agora que a gente tá começando a ver isso, né, e você vai fundo nisso, né? Você falou bem, hoje isso parece já uma coisa mais natural, né? Na época que eu me interessei, realmente não era. Sempre fui visto meio como um cara meio esquisito, vamos dizer assim. Né? Quanto tempo que você tropeçou nisso? Não sei se a galera ainda me vê como esquisito, mas isso aqui também é presente pra você, cara. Depois eu quero seu feedback, hein? Olha aqui, ó. Presente pra você. Foi 7 níveis da consciência, lançado no evento que ele fez em maio do ano passado, lançado pela editora Gente. Inclusive, um beijo pra Roseli, tava com a Roseli ontem. Beijão pra todo mundo da Gente, pra Roseli em especial, eu adoro todo mundo. O time é demais, né? Demais, eu fui lá, visitei eles, né? Conheci editor fantástico, eles são muito legais. A minha esposa tem 3 livros, tá lançando o terceiro agora.
Esse é Olha, bonita capa. Esse é o penúltimo dela. Que legal, sucesso resultado de time de apaixonados. Cara, que legal. E ela vai lançar um agora, no final do ano, com a gente também, cara, assim. Você sabe que ontem eu tava conversando com um amigo, eu falei, cara, a gente tá com livros muito bons. Aí eu entrei no Instagram deles, cara, é um melhor do que o outro, dá vontade de ler impressionante, todos, cara. né, cara? É impressionante. Não, o trabalho da Roseli é um trabalho diferente, cara. Assim, eu publiquei esse meu livro aqui, eu publiquei pela editora Alta Books. Cara, ótima editora, super competitiva, mas o trabalho que a gente faz, cara, tá em outro patamar. Tá em outro patamar, né? Eles são muito bons e se Deus quiser eles vão mudar a realidade do brasileiro, pro brasileiro ler mais, né, se interessar mais pelos assuntos, isso é muito bacana. Se eu pudesse, eu leria tudo. Quando eu cheguei na editora, a gente falei, cara, dá vontade de levar todos. Eu falei pra eles, vocês conseguem ler todos? Não, eles estão lançando muito livro legal, assim, muito, muito impactante. E legal de saúde, né? Assim, pô, eu à distância, eu sou do mundo, cara, de negócio. Então, muitos amigos meus que você conhece, o Thales, o Alfredo, lançaram um livro lá. O próprio, a gente estava falando aqui do Denner Lipton, lançou o livro lá, o cientista do marketing. Sim. Deve estar aqui em algum lugar. Recente agora lá também. O Alfredo lançou, eu fui lá, recente, exatamente, o menino não para, né? Então, assim, pô, cara, eu achava que era esse universo de business. Eu passava ali no aeroporto de Congonhas, sim, só business. Mas não, cara, tem um universo gigantesco. Tem. Ontem o que tinha de gente diferente, assim, cara, né? Acho que tem bastante livro de business e tem muito livro entrando nessa área aí da saúde mental, né? Do bem-estar. Muito legal. E voltando, né, no que você me perguntou da história da Índia, né, como eu trouxe para a minha medicina esse conceito, né, que usando aí algumas outras escolas, digamos assim. Na minha faculdade já comecei a perceber que alguns conceitos que eu trazia da medicina, eles me ajudavam muito. Mas eu passei por alguns perrengues de estresse, assim, mental. Essa foi a verdade. Eu fui meio que forçado a tentar achar coisas que me trouxessem um equilíbrio. Então, quando eu estava na faculdade, logo no começo da faculdade, meu pai quebrou. Meu pai era um cara trilhardário, assim. Quando eu era adolescente, meu pai tinha helicóptero. Você nasceu rico. Avião. Eu não nasci tão rico. Eu nasci bem. Nasceu bem. Mas meu pai foi ficando rico e ele ficou muito rico quando eu era bem moleque, assim, bem novo. Então, quando eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, meu pai tinha helicóptero, de avião, tinha tipo assim... Que loucura. Eu nunca me preocupei com o dinheiro, sabe? Eu lembro, né, algumas frases, né, de um amigo do meu pai falando pra ele, não, vocês têm dinheiro pra 5 gerações. Eu já imaginava lá, pô, eu... tranquilo no iate lá no Mediterrâneo. É brincadeira. Meu pai, ele sempre teve nessa boa condição quando eu era adolescente, mas ele nunca deixou claro que o jogo estava ganho para nós. Isso foi uma coisa boa que depois, mais pra frente, no final ali da história da adolescência, isso foi importante. Porque quando eu tinha 16 anos, meu pai começou a passar um perrengue. Quando eu tinha 17 anos, ele quebrou. Mas quebrou assim, de papo de em um ano... Meu pai, em intervalo de 1 ano e meio, assim, meu pai foi do trilhardário pro devedor, assim. Tinha nada mais e o pouco que sobrou era processo, dívida, tudo você possa imaginar. E aí, quando eu tava na faculdade, né, eu entrei na faculdade nesse momento. Eu entrei com o final de 17 anos. A faculdade era uma faculdade que eu precisava pagar mensalidade, morava em Santos e tal. E meu pai, assim, no começo, tudo bem, ele começou a pagar e ele quebrou meio que nessa intersecção. Deu, sei lá, alguns meses ele já não estava muito bem das pernas. Ele estava vivendo nessa época a coisa que ele vendia que ele tinha, né? Ele tinha a criação de cavalo, então ele vendia cavalos e tal. E aí, quando eu passei do primeiro pro segundo ano, foi muito curioso que eu passei uma situação muito, muito inusitada que eu nunca vou esquecer. Eu acabei o primeiro ano e meu pai não tinha pago as mensalidades, né? Eu tava devendo já umas 6, assim, logo no primeiro ano. E você nem sabia? Eu sabia, mas eu não sabia que isso dava perrengue pra fazer a rematrícula, né? Aí foi o dia de fazer a rematrícula, a galera falou, não, tem que fazer a rematrícula hoje, senão você perde, você não vai estar no ano que vem, né? E eu falei, cara, bom, vou lá conversar com o cara. E aí, fiquei na fila lá, peguei meu cupom pra falar com o financeiro lá, chegou aquele cara, né, cabelo amarelo de tanto fumar, fumando na mesa, e aquele cara já com cara de bravo, anel no mindinho, aí eu falei, cara, o que você quer aqui, menino? Aí eu falei, não, porque eu acho que eu tô devendo, preciso fazer a rematrícula, né? Aí o cara falou assim, cara, vamos ver. Aí ele pegou uma fila, assim, aí uma lista que tinha os meses em aberto, né, todo em vermelho, assim, tinha uns 6 meses em aberto. Ele falou, cara, você tem 6 meses em aberto. Não tem como você fazer a rematrícula, não tem como te dar a rematrícula. Aí eu falei, nossa, não tem nenhum jeito tal. Ele falou, ó, a única coisa que você pode tentar
é fazer uma concessão, assim, tentar pegar um crédito, aqui tem a sala do lado, você pode ir lá ver com o cara, você faz nota promissória, não sei o que, beleza, fiz, deu certo, e aí eu consegui fazer a matrícula, passei pro segundo ano pendurado. Só que aí isso me pegou na cabeça que eu falei, cara, putz, eu não sei amanhã se eu vou estar na faculdade ou não. E aí eu falei, bom, pra não ficar esquentando, porque isso, cara, fiquei assim um mês pensando nisso, né, putz, cara, pra pagar aluguel era um estresse, não sei o que. Minha mãe tinha uma condição, né, minha mãe, não só ela tinha uma condição legal, mas o marido dela também tinha uma boa condição, só que eles achavam que o meu pai tinha grana, então era tudo aqui, não, fala com seu pai, a situação foi azedando, e eu também não queria ficar enchendo o saco, e aí, bom, eu não conseguia nem pagar meu aluguel, nem pagar a faculdade, e eu comecei a falar, cara, eu não posso ficar pensando nisso. Vou arrumar uma maneira de não pensar nisso. E aí foi que eu comecei a fazer o yoga na academia que eu frequentava perto da faculdade. Lá tinha yoga, eu comecei a fazer yoga. E eu comecei a perceber, cara, que aquilo me deixou tão bem, sabe? Tipo, num estado tão presente. Eu parei de ficar nessa preocupação se eu ia ficar na faculdade ou não. Tipo assim, beleza, o que vier veio. Sabe aquela sensação de assim, o que vier veio? E eu nunca tinha sentido aquilo, cara. E eu falei, meu, esse negócio é muito potente, é muito louco, porque eu chego mais cansado, chego preocupado, faço 1 hora de exercício aqui e saio mais cansado, zero. Falei, cara, não tá batendo. E aí eu fui começar a estudar a tal da energia vital. Beleza, né? Fecha. Qual que era o yoga que você fazia? Eu fazia, era um mix de tudo, era um Hatha Yoga. Um Hatha Yoga? Um Hatha Yoga, mas, ali não era só Hatha. A professora era muito profunda, mas como ela dava aula numa academia, que era uma academia aberta... Tinha que ser mais... Tinha que ser um Power Yoga ali com Hatha, mas as aulas, principalmente as aulas de manhã, eu fazia aula antes de ir pra faculdade, que era das 6 às 7, faltava muita gente, às vezes eu fazia aula sozinho. E aí ela fazia um Hatha. E aí ela começou a me ensinar exercícios de respiração, pranayama e tal. Isso eu tava aí em 2001, 2002, mais ou menos. Imagino que também já meditação. Meditação não tanto, porque meditação era uma consequência, né? Mas a gente não falava especificamente de meditação, sabe? Uhum. Era tipo assim, vamos fazer essa prática, esse exercício. Eu levava aquilo como se fosse um exercício mesmo. Uhum. Aí, né, fecha esse parênteses, né, putz, eu fui lidando com essa situação, no segundo ano para fazer a matrícula eu já tava devendo 10 meses, não 6, e aí consegui, né, ir dando um jeito, uma amiga minha fez a nota promissória lá para mim, e fui me virando. E aí, quando, né, a próxima vez que eu entrei em contato, né, com esse ensinamento de, cara, tem alguma coisa aí que você precisa estudar, acabou a faculdade, eu fui fazer a minha residência de cirurgia geral. E na residência... Já estava decidido que você ia ser cirurgião plástico ou você falou, vou ser cirurgião? Não. No 5º ano, eu estava numa crise existencial. Porque até o 5º ano, eu ia fazer endocrinologia. Eu ia ser clínico. Medicina do esporte e endocrinologia. E aí, no 5º ano, eu comecei a pensar em neuroendócrino, que eu amava muito neuro. E eu fiquei na dúvida nessa época se eu ia fazer neurociência, né, acabar tudo, fazer neurociência, fazer neuroendócrino. Eu gostava muito da parte, né, da saúde mental. E aí a neurociência, eu falei, cara, putz, era um campo muito, muito, assim, embrionário no Brasil, não tinha, né, nossa, neurociência, como é hoje, que explodiu. Então nessa época era muito embrionário, neurociência era bem, tava começando a ficar forte lá fora. Aí eu falei, bom, eu não tenho como fazer neurociência, a não ser que eu vá estudar fora. Minha condição aqui, cara, tá inviável de pensar em estudar fora. Então, eu vou pensar em fazer endocrinologia ou neuroclínica, vamos para algum dos lados. E aí, quando eu passei no 5º ano no estágio de cirurgia geral, eu passei no estágio, aliás, de cirurgia do aparelho digestivo. Cara, eu gostei tanto, assim, foi uma coisa que eu percebi que a minha janela de tempo, o tempo meio que não ele passava muito rápido, não era um tempo que eu falava, eu ia pro hospital de manhã e saía no final do dia, às vezes eu dava plantão, porque nessa época a gente acompanhava os plantões, fazia uma suturinha pra ver uma coisa ou outra, e eu saía mais animado do que, por exemplo, quando eu ficava na gastroclínica, que eu saía 2 da tarde do hospital, chegava em casa injuriado, cansado, né, eu chegava lá, a galera, eu morava com 2 amigos nessa época, na República, galera assistindo Malhação, cara, vamos dormir à tarde, porque tô morto. E eu comecei a reparar, falei, cara, pô, quando eu tô na cirurgia eu fico pilhado, chego em casa uma mega energia. Quando eu vou fazer estágio de gastroclínica, os pacientes eram tipo assim, pacientes estavam internados há 2 anos. Aí você ia lá, não mudava nada, de um dia pro outro não mudava nada, você tinha que falar do paciente igual. E eu sou um cara que, por mais que não pareça, eu sou completamente impaciente. Eu trabalhei minha paciência, sabe? A minha genética é 0 paciente. Então eu falava, cara, eu sou um cara prático, eu via o negócio não mudando, aquilo me incomodava. E aí quando eu passei pela cirurgia, cara, eu fiquei encantado, assim, eu falei, meu, isso aqui, você resolve a vida, o cara chega morrendo, no dia seguinte você olha, o cara tá vivo por tua causa, cara. Imediato. Eu falei, cara, isso é muito mágico. E aí, né, eu estudava pra fazer clínica, então eu manjava muito de antibiótico, manjava de farmacologia, cara, estudava toda a parte, né, os cirurgiões
que são cirurgiões raiz, eles não curtem essa parte, né? Tipo, isso aí é conhecimento, né, frufru. Eles não gostam. Então, como eu gostava muito, sempre estudei na faculdade pensando em fazer clínica, aquilo era muito bom naquilo. Eu nunca tinha estudado muito anatomia, a parte cirúrgica. E aí, teve um residente lá, que ele era já R4 do aparelho digestivo, René. Era do Nordeste, o René, se eu não me engano, era do Piauí. Aí o René falou assim pra mim, vice, tu é muito bom, tu é muito prático. Se eu fosse tu, eu não faria clínica, não. Tu vai ser infeliz na clínica. Escreve o que eu tô te falando, tu vai ser infeliz fazendo clínica, porque tu gosta de resolver. Tu tem a cabeça de cirurgião. O perfil, ele falava assim, o perfil da pessoa, ela tem que se adaptar, a carreira tem que se adaptar ao perfil, não o inverso. E ele falou, tu vai ser infeliz na clínica, escuta o que eu tô te falando, se tu puder seguir algum conselho, tu vai ser infeliz na clínica. E aquilo ficou reverberando em mim. E o René era um cara muito estudioso, eu gostava muito, assim, do jeito que ele levava, né, a medicina, era um cara muito estudioso, muito respeitoso. Ele é aqueles cara, putz, quando você vai prestar prova de residência, você tem medo da galera que vem do Nordeste, porque os caras estudam muito. Né? Não estudo muito. Os caras. E o René, ele falava assim: chegava um paciente lá que estava com magnésio alto. Ele falava assim: isso aqui está na página 37 do Sabston, que é o tratado de juro. Ele falava o parágrafo e a página que estava o conhecimento. Você falava, pô, não é possível. Cabeçudo cara. mesmo. Cabeçudo, assim. Então, quando o René falou aquilo, eu falei, cara, o René é um cara muito inteligente. E ele sabia muito lidar com o paciente e tal. Eu falei, cara, eu vou seguir. E toda vez que eu conto essa história, tem algum parente do René que me segue e fala assim, caramba, você tá falando do meu primo, meu tio, não sei o quê. Então, assim, se o René estiver assistindo, um beijo pro René, que ele mudou. Pô, deixa um comentário aí, René. Deixa um comentário pra nós aí, René. E aí, o René me colocou essa pulga atrás da orelha. Isso eu tava no começo do meu 5º ano, eu tinha o 5º e 6º ano pra decidir. E aí, realmente, eu fui reparando o que me deixava feliz, o que me deixava realizado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi navalhada de Ockham, tirei o que eu não queria. Então, pediatria eu já não... Putz, cara, pediatria era uma coisa assim, não tem como. E aí, eu comecei a tirar o que eu não queria. E aí, sobrou, né, obviamente, cirurgia. E sobrou a parte de, né, mente, né, neuro. Eu não ia fazer neurocirurgia, eu sabia que era uma carreira que, putz, você realmente tomava ali um protagonismo muito tarde na vida, você ficava muito tempo coadjuvante, né? Você ficava muito tempo do banco de reserva. Ah, é? O neurocirurgião, ele fica, tipo, auxiliando um outro neurocirurgião por anos, né? Tipo um fellow, você fica lá uma vida aprendendo. Aí, quando o teu chefe tá morrendo, aí você resolve assumir uma parada, entendeu? É tipo isso. E eu admiro muito, né? Eu tenho um amigo neurocirurgião que o cara agora tá com uma carreira incrível, ele tá com a minha idade, bombou muito, mas não é uma carreira tão fácil, né? É uma carreira bem, bem complexa. E assim, a parte a parte clínica eu não deixei de amar, eu amava muito. Eu lembro que logo na sequência eu passei num estágio no Emílio Ribas, que eu cuidei das pessoas com HIV, né, com doenças infectocontagiosas bem graves. E é uma coisa que eu sempre gostava de estudar muito, a parte de fígado, antibiótico, toxicidade. Então, assim, aquela ciência... Duas coisas que eu amava na parte de clínica, o intensivista, né, o UTI, e a parte, né, de farmacologia e tal. Você gosta das coisas bravas. Puta, eu gosto das coisas bravas, infelizmente, porque é bom gostar do simples às vezes. Aí, o que aconteceu? Eu falei, bom... Cara, realmente o René tem razão, eu vou prestar cirurgia. Só que o que eu vou fazer dentro da carreira cirúrgica? Aí eu prestei cirurgia geral, porque eu tinha duas possibilidades que realmente eu amava muito. Ou amava muito uma coisa mais artística, ou amava muito uma coisa muito perrengue, que era a cirurgia do trauma. Eram as duas coisas que eu sou apaixonado, assim. O trauma brabo, hein? Cirurgia do trauma, pra mim, se eu fosse falar pra você, o que eu mais gosto de fazer é cirurgia do trauma. Tipo, pra mim é a carreira cirúrgica mais... assim, de tesão mesmo, de não só adrenalina, mas uma coisa de... Você fica muito grato pelo seu conhecimento, sabe? Porque você vê o que você faz com a vida da pessoa. E aí eu entrei na cirurgia geral, prestei, né, algumas residências, pontuei muito bem, né, em praticamente todas as provas, fiz a minha residência de cirurgia geral na Santa Casa São Paulo, que era uma das mais concorridas, excelente lugar, amei fazer residência lá, uma residência muito puxada, né, tem muitas histórias para contar, acho que foi uma das fases mais puxadas da minha vida, muito estressante mesmo, né, eu vi pessoas se perderem completamente no estresse. A residência ela é dividida em grupos, né, e eu perdi um dos meus amigos do meu grupo viciado em fentanil, e ele viciou no primeiro ano, porque é tão pressão, cara, você fica numa privação de sono, você dorme poucas vezes na semana, tipo, é uma coisa tão pesada, e que se a pessoa resolve experimentar alguma droga nesse estado, e principalmente uma droga dessas que não existe recreação,
É muito difícil sair. O psiquiatra dele falou na época que ele não... Não é essa droga? Uma das drogas que tá pegando lá nos Estados Unidos? Essa que tá pegando nos Estados Unidos. Essa, na verdade, as pessoas usam morfina, né? O fentanil, ele é 100 vezes mais forte que a morfina simples. Então, o fentanil é uma droga que a gente usa... É uma droga de cirurgia? É uma droga que você usa pra entubar, pra acabar... Tipo assim, ó, o cara chega com a fratura exposta, o osso exposto, tipo, inteiro estrupiado, gritando, ai, 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 ai. Não é nem ai. adrenalina. Você pega a veiazinha e faz um fentanil. Aí o cara tá, ai, 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 ai. Nossa, doutor, que maravilha. É nesse nível. Fez. Aí o cara começa a olhar pro teto, assim, meio olhar fixo. Pô, doutor, que delícia. É assim, cara. Mas não desliga, você fica consciente. Depende da dose, porque você tem depressão respiratória. E é aí que tá. A grande besteira da pessoa que acaba usando recreativo é porque a dose recreativa, ela sempre precisa... igual heroína tem isso, né? A primeira dose é uma dose de um orgasmo que você nunca vai ter igual, muito maior do que um orgasmo real. A segunda dose já não é tanto. Então, o que vai fazendo a pessoa que usa de uma forma crônica? Ela sempre precisa aumentar a dose para chegar na mesma, né? na mesma viagem, sabe? No mesmo prazer. Só que os opioides, eles são depressores do sistema respiratório, né? Você tem uma depressão respiratória e você para de respirar. Então a dose tóxica, ela passa a ser sobreposta à dose orgástica. E aí o cara chega, ele sempre vai chegar na dose tóxica. No intervalo de 1 a 5 anos, 50% de mortalidade. Ele sempre vai chegar na dose tóxica. Se ele não... O psiquiatra falou, cara, você tem que abandonar a cirurgia. Né? Ele chegou num ponto, cara, de roubar droga do soro do paciente, né? Aspirar o soro do paciente. Nossa. Ele era meu companheiro de residência. Meu companheiro, tipo, todos os plantões eu dava junto com ele. Foram 2 anos intensos juntos com o Rodrigo, que era o meu xará. Então, assim, eu vi muitas coisas acontecerem, assim, em relação ao estresse. Eu vi as pessoas como lidavam com o estresse. Muitas vezes a gente tá muito pior que os pacientes que a gente atendia, né? Principalmente pronto-socorro, você tá muito pior que o cara. O cara tá, né, pedindo atestado, só que você tá bem pior. É estresse pela responsabilidade? Não, é estresse por tudo, mas a maior parte é privação de sono, excesso de trabalho. A responsabilidade, eu vou te falar que ela é menor do que a que eu tenho hoje. Por quê? Você tem uma instituição por trás. Qualquer coisa que aconteça, você está numa instituição de aprendizado. Entendi. Então, besteiras com certeza acontecem, né? Você é corresponsável, não é só responsável. Na verdade, internamente você é responsável. Por exemplo, lá na Santa Casa tinha um esquema muito legal, né? Que era assim, se você atendesse uma pessoa no pronto-socorro e você já percebia que era um caso um pouco complexo, era bom você documentar ele inteiro, porque se esse cara morresse, você ia para uma reunião que a gente chamava de reunião do PS. E a reunião do PS era a junção de todos os cirurgiões, mas todos, tipo, eu tô falando de cirurgião que saiu da Santa Casa e tem 90 anos, e o cara vai nessa reunião. Então era a reunião de todo mundo, e nessa época tinha até um hospital de Miami que a gente fazia videoconferência, então uma reunião gigantesca com todos os cirurgiões opinando pelo que você fez. Meio caça-bruxa, assim? Caça-bruxa total. Ali a ideia é terrível, achar um erro que você fez, entendeu? Então, assim, você andava na sombra, cara. Você andava na sombra. Isso era legal na Santa Casa porque tem um clima muito acadêmico. Então, isso inibe a pessoa de fazer condutas da cabeça dela, porque afinal você é um moleque adolescente, recém-adolescente, né? Que tá com uma responsa de salvar uma vida. Então, eu achava muito, muito bacana esse modelo, sabe? Mas enquanto você tá passando, é um perrengue, cara. É um perrengue. Então, você tem que ficar ligado com tudo e, claro, né? Isso na Santa Casa, tem modelos e modelos, né? Mas quando eu passei na residência de cirurgia geral, eu realmente vi que eu tinha muito, assim, alegria, louvor pela cirurgia do trauma. Era uma coisa assim, cara, é inexplicável a sensação que tem de chegar um baleado, você abrir o cara de cabo a rabo e você vê o cara praticamente morto e no dia seguinte o cara tá salvo. É uma sensação. Eu me lembro que nessa época, eu morava, aluguei um apartamento na frente do hospital, né, nessa época. E curioso, né, porque aí eu já ganhava salário, na época da faculdade eu tocava profissionalmente numa banda, então ganhava salário da banda, tinha a banda Roma, tocava... Você tinha salário na banda? Não, salário bom, ganhava uns 5 pau assim pela banda. Caramba, cara. Sim, cara. A banda existe até hoje, a gente tocava banda de formatura, a gente tocava fixo, onde é o Yuya hoje, que era no mercearia do Jockey, e a gente tocava festas gigantescas, tocava festa com a gente cansou de tocar em festa que tocou junto Inimigos HP, Jeito Moleque na época, tipo, muitas bandas boas que eram bandas de samba, a gente era pop rock. Então, às vezes a gente tocava em outro palco, tocamos no Ceará Music. Cara, uma banda grande. Eu me lembro que no meu internato, eu fui tocar no Ceará Music. 4, 5 dias no Ceará Music. Tipo, que era um evento, pra quem conhece aí o Ceará Music, é um evento grande. Então, a banda era uma banda profissa já.
Então eu trabalhava na banda e ganhava a minha bolsa da residência. Eu não dava plantão por fora, dava um ou outro plantão por fora, mas poucos, não dava muito plantão fixo por fora, como os outros médicos faziam, porque eu ganhava da banda. Então eu preferia fazer uma coisa que eu ia relaxar, tocar, ver gente, dar risada, do que ficar de plantão. Eu ganhava mais fazendo isso com a banda. Então, nessa época eu ganhava já uma graninha pra alugar um apartamento ali perto da Santa Casa. E eu ia a pé da Santa Casa pro meu apartamento. Cara, eu cansei, assim, de ir andando numa sensação de leveza, de orgulho, sabe? Por alguma atitude que eu tomei ali, que eu vi a pessoa renascer. Tem muitas histórias pra te contar que a pessoa... Cara, se eu não tivesse esperto, não tivesse conhecimento em dia, não tivesse, cara, disposto, certeza que aquela pessoa tinha passado por uma melhor. É tipo, assim, é fração de 1 minuto. Se você não tomar a decisão certa, pode vacilar, né? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Mas muitos casos sim, né? Muitos casos sim. E também aquela questão, né, que a gente fala no juramento do first do no harm, né, primeiro não faça besteira, primeiro não faça, né, que é o juramento de Hipócrates, que muita gente acredita que assim, que esse juramento diz assim, não faça besteira, não erre no paciente, mas não é só não faça besteiras, né? Ele quis dizer não faça besteiras e faça o que seja certo. Ou seja, você não pode estragar o paciente, mas você também não pode deixar de fazer algo, entendeu? Uhum. São as duas responsabilidades. Não faça besteira, mas também não deixe sem fazer nada. Uhum. Porque senão, dos dois jeitos, você vai estar sendo um pecador com o seu juramento médico. Então, é muito interessante, porque você tem que ter esse equilíbrio. Eu me lembro um paciente, uma vez que chegou para mim no pronto-socorro, e ele tinha tirado um dente, estava com abscesso no dente. E o chefe do pronto-socorro, né, eu vi que o cara tá meio prostrado, que no pronto-socorro tem muito isso, você começa a ficar com feeling do comportamento humano. Então você começa a entender quem é o cara grave e quem é a pessoa que tá de sacanagem. Uhum. Né? Tem muitas, 70% é besteira. Eu já escutei isso. 70% que é testado, ou tá lá porque brigou com o marido, namorado, mulher brigou com outro, o homem brigou com a mulher. 70% é gripezinha, atestado, diarreia ou briga entre casal. O resto, que realmente você precisa dar mais atenção. Então você precisa ter o dom de identificar logo quem que é sacanagem e quem realmente está precisando de tratamento, né? Uhum. E a gente tem que tomar cuidado com o julgamento, porque se você ficar de saco cheio, você acha que tudo é nada, você vai deixar passar uma coisa que é grave. Verdade. Então você precisa estar numa postura muito de neutralidade. E esse cara veio com uma dor de dente, o cara tirou um abscesso, tirou um dente e aí fez um abscesso, infectou, e ele voltou. E eu vi assim o jeito que o cara tava, ele tava sentado, quietinho, assim. Eu vi antes dele entrar na sala, a acompanhante dele chamando, olha, pai, aqui, putz, é tua vez. E eu vi como o cara levantou. E eu vi que ele levantou de uma maneira que você... Cara, não sei te explicar por palavras, mas você vê que o cara não tava bem. Uhum. E aí eu vi o cara, falei, bom, putz, o cara acabou de tirar um negócio, tava uma coisa, um aspecto meio infectado, assim, uma coisa meio esquisita. Geralmente, quando é assim, a gente ou interna pra fazer antibiótico, ou pede uma tomo, que é melhor ainda. E eu falei com o chefe de plantão, falei, ó, fulano, putz, o cara aqui tá com a dor de dente, quem tirou esse dente dele? O dente não, manda ele de volta pro dentista. Se não melhorar, ele volta pra cá. Beleza. O chefe do plantão, vou fazer o quê? Falei, ó, você tem que ir de volta pro dentista, mas é o seguinte, ó, se você não melhorar, tiver febre, secreção, etc, cara, volta. Tô vendo que o negócio aí pode estar complicado, então fala com o seu dentista e volta. Beleza. Dei na mão do cara, só que eu fiquei olhando o cara indo embora, cara. E aí, eu fiquei olhando o cara indo embora, assim, refletindo, me deu uns 5 minutos, eu falei, cara, esse cara não tá bem. Aí eu chamei ele e falei, ô, fulano, ô, seu José. Aí a filha dele olhou e falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, vocês vão embora, mas vão adiantar a vida? Vamos fazer uma tomografia, vocês já levam a tomo? Porque a gente já vê se tem algum abscesso, alguma coleção, alguma coisa, o cara já sabe o que tem que fazer? Beleza, então vamos fazer a tomo. Cara, fez a tomo. Tinha secreção até o mediastino. O mediastino é onde fica o coração. Brincando. Porque aí, entre essa região, né, que forma o abscesso dentário e a parte do nosso mediastino, existem os espaços virtuais, né, que são as fáscias, né, a fáscia pré-vertebral, que é um lugar que não tem defesa, que quando cai alguma infecção ali, ela vai embora tipo uma via expressa. Blum. E quando você tem a mediastinite, que é essa infecção nessa área, você tem mortalidade de 50%. Então cara, saiu a tomo, a gente olhou a tomo no negatoscópio, cirurgia na mesma hora. Interna na hora. Não, interna não, cirurgia. Caraca, por isso que infecção dental grave é perigosíssima. É perigosíssimo. Aí, cara, então esse cara, eu me lembro que depois de 2 semanas eu passei no UTI e ele tava internado ainda, mas já tava bem. Fui visitá-lo, falei com ele, porque um plantão de pronto-socorro, muitas vezes você não dá o follow-up, porque era um plantão. Aí vem a galera que tá no pronto-socorro todos os dias, você vai rodando, né? Então eu fiz isso pelo cara e depois, né, eu encontrei ele na UTI depois de algum tempo.
Cara, e aí é aquela reflexão que fica, cara, você tem que estar muito atento, né? Você tem que estar com muita percepção. Então, nessa fase, e obviamente nesse caso, eu só dei um diagnóstico, mas você se sente mais semideus ainda quando você faz alguma coisa. Cara, quando chega o baleado, você passa o tubo, não sei o quê, controla a hemorragia, vai pro centro cirúrgico, abre o cara, controla a hemorragia que deu na cavidade abdominal, cara, você viu o cara no dia seguinte falando, você fala, cara, você jura que você é Deus. Então, assim, é uma sensação muito gostosa. E a gratidão da pessoa, né, é curioso. Eu vi, inclusive, outro de um amigo meu falando, falou, cara, eu sempre trabalhei com cirurgia do trauma, nunca ganhei nenhum presente. E a teoria dele, né, do Manfrim é o seguinte, se você, por um acaso, devolve a vida para a pessoa, você viver é de graça, né? Você sobreviver é de graça, você nunca pagou para viver. Você sempre está acostumado que a vida é tua, a vida é de graça. Então, por mais que você fique grato por uma pessoa que te salva, aquilo é de graça. Agora, quando você paga para viver melhor, né? Quando você faz alguma coisa que você quer melhorar a tua qualidade de vida, você já vive, mas você vai melhorar a tua qualidade de vida, aí você aceita gastar. Então você presenteia o cirurgião plástico, mas o médico que salvou na emergência não é uma coisa que você considera algo valioso de dinheiro. Mas considerando para nós, assim, a sensação, cara, de gratidão que você tem quando você consegue fazer isso para uma pessoa, é muito gigante, cara, é muito gigante. Hoje eu tenho essa sensação, né, eu vejo, pô, você tira um curativo, uma menina no consultório lá chorando, que, putz, agora eu me vejo, que, pô, esses dias, né, eu recebi uma paciente que tava com quase 1 ano de cirurgia, ela vai casar, tipo, tá feliz da vida, tirando foto, ela tinha mega trauma, que o irmão dela chamava ela de Michael Jackson, enfim. Quando você vê essas histórias, isso são coisas que alimentam, sim, essa sensação de que você tá ajudando o próximo. Mas no pronto-socorro, isso é uma enxurrada, sabe? É uma coisa, cara, cirurgia do trauma enxurrada. Aí, para finalizar, né, esse raciocínio, eu não fiz cirurgia do trauma por uma coisa, que eu já era muito ligado e que eu já considerava muito importante na minha vida, que é o estilo de vida. E a cirurgia do trauma, você tem que trabalhar com plantão. Estresse da porra, adrenalina pra caralho. Eu acho que a responsabilidade é menor do que uma cirurgia plástica, tá? É bem menor, é bem menor. Não, é bem menor, porque é o seguinte, o cara tá baleado, parte do princípio que ele vai morrer. Se você salvar, você é fodão. Você é fodão. A cirurgia plástica parte do princípio que vai ficar top. Se ficar ruim, você é um... Não dá pra errar, né? Não, então é assim, ó. Imagina a final, né, da Copa do Mundo, estádio de Rose Bowl, né, que foi o 94, quando o Roberto Baggio perdeu o pênalti, né? Puta, que ele Pô, foi você imagina, o cara tá lá na Califórnia, estádio lotado, você coloca a bola na frente do goleiro e olha pra ele. O cirurgião plástico é o cara que vai bater o pênalti. Caralho, é foda mesmo. O neurocirurgião, o cirurgião do trauma é o goleiro. O que você já tem ali? Você já tem o gol. O gol é o mais óbvio. Se o goleiro pegar, ele é o herói. Então, um neurocirurgião, eu tenho um amigo neurocirurgião, converso com ele. O cara tem um tumor do tamanho de uma laranja no hemisfério cerebral direito, porque ele precisa tirar o hemisfério cerebral direito. O cara, se o paciente sair falando, o cara é o goleiro. O cara pegou a bola e é o herói. Agora, o normal é o paciente sair com sequela. O cirurgião plástico é o contrário. O pênalti tá ali, o goleiro tá ali. Se você errar o pênalti, cara, pô, você teve o ano inteiro pra treinar esse pênalti. Como é que você não acertou esse pênalti? Então eu acho que a responsabilidade do plástico, ela é maior. Mas o estilo de vida do cirurgião do trauma é uma vida de muita doação, porque você ou faz plantão de 24 ou de 12 no mínimo. Então, cara, você vai ter que trabalhar das 7 às 7, 5 vezes por semana. Cara, tua vida vai ser só se dedicada a isso. Cara, isso é uma loucura, né, Dupra? Porra, até hoje, cara, residência, o médico fazendo 24, às vezes 36 horas de... É uma loucura, né, cara? Como é que... É o CFM que cuida disso? Deve ser, né? Eu já cheguei a fazer 72 horas, cara. 72 horas morando no hospital. Morando no hospital. Aí, cara, pra você ter uma noção, atendendo, eu me lembro uma passagem, cara. Eu fui receitar um paciente de pronto-socorro e eu não podia olhar pra baixo que eu dormia. Aí, cara, eu fui receitar, se inscrever, olhei pra baixo, dormi, e aí o rabisco ficou assim, né? Aí eu, acordei e comecei a escrever de novo. Aí o paciente falou, psiu, me acordou assim, psiu. Ô, doutor, tu é médium? Ele achou que... O cara chegou a estar psicografando, cara. Falei, não, cara, eu sou médico. Por isso que eu tô assim, capengando. Mas, cara, a gente fica num estado deplorável, sabe? Então, assim, por que acontece isso? Isso acontece muito na fase do ensino. E eu realmente,
eu não entendia muito, né? Hoje eu entendo que é uma cultura, né? É uma cultura, já melhorou muito. Por exemplo, as pessoas que faziam clínica médica, elas tinham pós-plantão. Então, quem dava plantão, no dia seguinte não trabalhava. Na cirurgia geral, naquela época, não tinha pós-plantão. Eu cansei, eu te falei, né? Antes aqui, a gente tava conversando nos bastidores. Cara, teve um plantão que foi épico pra mim, que chegou uma facada no estômago, eu operei o estômago do cara no plantão, chegou tipo umas 2 da manhã, eu fiquei até 6 da manhã, 7 da manhã no centro cirúrgico, operando o estômago do cara. Então eu fiz uma gastrectomia, só que nesse dia foi muito legal. E foi um presente divino, né? Claro, coitado do cara da facada, né? Mas provavelmente ele já ia tomar facada e ele caiu comigo porque eu tava estudando pra caramba isso, que no dia seguinte eu ia fazer uma ressecção, minha primeira ressecção de estômago de um câncer gástrico num hospital de Guarulhos, e eu tava estudando pra caramba isso. E aí no meu plantão chegou uma gastrectomia. Então eu tirei 2 estômagos num intervalo de poucas horas, então eu saí do meu plantão às 7 da manhã, peguei o carro e fui pro hospital de Guarulhos pra fazer a minha outra hemigastrectomia. Então eu tava 24 horas no ar e eu me lembro que esse dia foi um dia que eu, inclusive, usei o STEC, usei o modafinil, né, que você aumenta aí sua orexina e hipocretina, você aumenta seu estado um pouco de alerta, porque eu queria fazer a cirurgia do estômago muito bem, então já era ligado nessa parada de performance desde essa época. Então, como eu vi que eu vim de uma noite muito brava, e eu tava ainda na adrenalina, eu falei, cara, vou usar o modafinil porque, cara, eu vou, né, performar nessa cirurgia tão bem quanto... E geralmente eu não tomo o STEC sem testar antes, né? Então eu já tinha ali uma habilidade com o modafinil, e aí eu tomei 100mg de modafinil antes de entrar nessa cirurgia, cara, foi excelente, assim, a cirurgia foi ótima, mas, cara, saí, tava no estado deplorável, e... A minha indagação que fica, né, o porquê que isso acontece assim, isso é um pouco cultural, mas tem um fator, né? Hoje eu agradeço por ser assim, porque você aprende muito, porque pensa que aquele momento que você tá acordado, você tá aprendendo, cara, você tá adquirindo conhecimento. Então, assim, eu entendo, meu sono nunca mais foi o mesmo, deixa sequelas. Nunca mais? Nunca mais. Até hoje? Até hoje meu sono é leve, nunca mais foi o mesmo. Porque você fica tenso, que você precisa acordar com o barulho do celular. Cara, eu sonhava com o barulho da ré da ambulância. Caramba. É uma parada bizarra, assim, cara. Você fica realmente... Olha, eu me lembro que... Meio, cara, é um clima de pós-traumático de guerra, né? É um clima de guerra. Eu não tô brincando. Eu me lembro de andar na rua, a minha sensação era essa, e eu queria que, assim, pra mim, se tivesse uma guerra e eu tivesse que entrar na guerra e operar, a minha vida ia continuar igual. Tipo assim, quanto mais caótica tivesse a situação, mais eu gostava. Eu me lembro que na época que eu tava na residência, caiu o avião da Gol, eu tava rezando pra ter sobrevivente. E eu tava chegando em casa de um plantão, o pessoal do hospital ligou e falou, fica de sobreaviso que acabou de cair um avião. E eu falei, putz, espero que tenha sobrevivido. Cara, você fica nessa adrena, cara, de querer salvar a galera. Eu andava com a mala de primeiros socorros no carro. Aonde eu ia tinha acidente, eu vi acidente. Vi um cara morrer na Sumaré na minha frente, bateu a moto, morreu ele, a menina tava viva, eu salvei a menina e mandei pra Santa Casa. Você pegou o kit ali na hora e já... Peguei o kit, você vai atraindo a parada. E eu me lembro nesse dia que eu tava acompanhado e na época a minha namorada desse momento, ela viu que eu tava tentando atender a pessoa e faltava tubo, não tinha tubo. Chegou uma ambulância. Essa ambulância que chegou, ela não era uma ambulância UTI. E eu só me liguei, né? Não sei se vocês se ligaram nisso, mas só nesse momento que eu aprendi que existem 2 tipos de ambulância. Pra mim, toda ambulância era bem equipada. Eu também não sabia. Essa ambulância era uma ambulância sem médico. De transporte. De transporte, só que não tinha nada, não tinha material de intubação, não tinha nada. E aí chegou a ambulância, eu falei, pô, mas não tem nada, não é ambulância UTI. Nossa. Aí eu, putz, cara, e não tinha nada, e o menino tava gaspeando, né? Ele tava O que é gaspear? É gaspear aquelas respirações pré-morte, assim. Ah. Aí o menino tava meio gaspeando, a pupila gigante, e provavelmente foi um traumatismo craniano que ele teve, né? E aí a menina tava gritando, então quando, né, existe, já não atendo, né, trauma, mas na época era assim, você tem que fazer uma leitura muito rápida da cena pra ver quem você vai primeiro. Geralmente quem tá gritando você pode deixar pra depois, a pessoa que tá quieta você tem que ir primeiro, que ela pode estar com a via aérea comprometida. Entendi. Então o menino tava quieto, a menina tava gritando, deixei a menina com o pessoal que tava na rua, orientei pra parar o trânsito, aquela coisa toda de conduzindo, né, a cena do trauma. E aí eu atendi o menino, essa minha ex-namorada da época viu que eu tava sem material, que eu fiquei injuriado, esperando a ambulância, fiquei, puta, a ambulância chegou, aí, puta, entubei. Eu tinha feito até existem vários porquês, né? A pessoa pode ter um pneumotórax e tal, então eu tinha agulha, furei pra ver se tinha pneumotórax hipertensivo, enfim, você vai fazendo o que dá.
E aí, depois desse dia, eu passei a andar com uma mala profissional mesmo de atendimento de primeiro socorro. Só que, cara, eu comecei a atrair essa bagaça. Todo lugar que eu ia, atendi imigrantes, nego com fratura exposta. Todo lugar que eu ia, cara, na minha frente aconteceu um trauma. E aí, até depois, quando eu passei pra residência de cirurgia plástica, eu comecei a não vibrar mais nessa energia de, né, querer trauma, de querer ver trauma e tal. Cara, comecei a não ver tanto. Hoje em dia eu nem ando mais com mala e talvez, né, aquelas coisas no avião, né? Vem o primeiro médico, não sei o quê. Eu espero pra ver se alguém vai, se ninguém for eu vou. Entendeu? Mas na época... Já fiz muito isso, né? Pô, deixa os mais novos fazer. Eu amava. E você pega a mão, né? Você pega a mão, cara. Quando você tá nessa loucura, cara, quando você vê, você salvou a pessoa, você nem sabe muito. É uma parada automática, tipo A, B, C, V, vias aéreas, B, respiração, C, circulação, estampa hemorragia, faz exposição, tira a roupa do cara. Você entra em flow ali, né? É flow. Você deve desligar, rápido, né? Muito rápido. E, cara, como eu ficava muito calmo, eu gostava muito de liderar a parada, porque aí vem a outra pessoa gritando, a outra pessoa chorando, aí uma outra fica desesperada, não sei o quê. Então eu ficava sempre muito calmo e eu gostava dessa cena, sabe? Era uma coisa que eu gostava, não sei, cara, é uma parada que eu entrava no flow, era uma coisa que me atraía. Então esse era o meu tesão. Cara, que loucura, porque eu me identifico muito com isso, mas o nível de estresse do ambiente corporativo é completamente diferente do salvar uma vida. Eu também me dou muito bem com situações onde tá todo mundo tenso e tal, problema acontecendo. Cara, eu tenho essa tranquilidade. Mas, cara, você estar tranquilo com uma pessoa morrendo, cara, isso é uma habilidade fodida, né? É, mas é o que eu falo, cara. Eu acho que a cirurgia plástica é muito mais pressão do que isso. Cara, você abrir Conta nariz, mais sobre cara. isso, assim. Pô, pensa, eu operei a quarta cirurgia do nariz da Pugliese, cara. Imagina, você fez a quarta dela. Imagina, Quarta. cara, Que é pica, né? pico. Já não tinha cartilagem. Quanto mais vai passando, pior é pra abrir um nariz. Qual que é a merda? É assim, é a perda de cartilagem? Perda de estrutura? Cara, não, pra você entrar no nariz, quando o nariz é virgem, os tecidos estão todos separadinhos, então você entra, o tecido é um espaço bem gostoso de entrar, você vai entrando com calma, você vê tudo, não sangra muito. Aí você fecha o nariz, aquela cicatrização forma tipo um cimento entre os tecidos. Uma fibrose. E aí pra você entrar naquele mesmo espaço de novo, cara, você precisa incisar, cortar, você não consegue entrar, é tudo duro, sangra tudo, então você perde plano. E quanto mais faz, mais você perde plano, mais o tecido não é muito vitalizado, o tecido é um tecido um pouco mais atrófico, um tecido ruim, com uma baixa circulação, então tem vários poréns. A cartilagem também é um porém. O nariz primário você usa a cartilagem do próprio septo, o nariz secundário já não tem cartilagem, você tem que pegar a cartilagem costal e tal. Então assim, você imagina pegar uma pessoa super conhecida, que todo mundo vê todos os dias, a pessoa tá bem e você resolve abrir o nariz dela, cara. E assim, qualquer coisa dali pra frente não é culpa da cicatrização, não é culpa sua. Então assim, a responsabilidade de um cirurgião plástico, eu converso muito com todos os meus amigos cirurgião plástico, não é sem endereço. Todo mundo passa pela mesma coisa, cara, porque é muita responsa. Você pegar uma pessoa que está bem e você decidir fazer uma cirurgia para otimizar, para melhorar, isso é muito responsa. E essas pessoas que são expostas hoje, você está expondo o seu trabalho para milhões de pessoas e muitas vezes desse seu trabalho você não tem o controle 100%. Né? Você tem 90%, né? Tem muita coisa que não depende de você, que por mais que você faça o trabalho nota 1000. Então, a pressão na cirurgia plástica, não à toa, os cirurgiões plásticos são os médicos que mais vivem em burnout. Entre 30% a 40% de cirurgiões plásticos estão em burnout, cara. E é por conta disso. Científico. Isso é por conta da responsabilidade. Essa é a forma com que eu vejo. Porque a cirurgia é planejada, né? Não é como a outra que é totalmente reativa, né? Mas o fato de você, né, não ter uma necessidade, qualquer problema que acontece, você é o primeiro julgado. Então, assim, eu já tive, né, complicações, né? Tive uma paciente que teve broncoespasmo e precisou ficar na UTI 2 dias. E a família, muitas vezes, ela te culpa. Fala, por que você resolveu operar minha filha? Tava bem. Então a família te culpa, os próprios médicos te culpam. Eu me lembro na UTI, eu fui discutir o caso com o intensivista. Cara, já dei plantão de UTI, trabalhei em UTI. Cara, fui discutir o caso com o intensivista sobre os parâmetros do ventilador pra tentar estubar a menina. E o cara me tratou como se eu fosse um idiota, como se eu não soubesse nada. Tipo, você é cirurgião plástico, você tá falando do quê? Então, assim, existe dentro, né, da nossa forma de ver o negócio, o ônus e o bônus. Acho que o cirurgião plástico ele tem muitos ônus, né? Você lidar com a autoestima é uma coisa muito bela, você vê que a pessoa muda de vida, mas
o resultado, né, da cirurgia plástica, ele não é analisado com uma métrica, né? Você vai tirar uma vesícula, você faz ultrassom, saiu a vesícula, tá bem, abaixou todas as enzimas canaliculares, puta, sucesso total. Ah, você vai tirar o intestino, né, como você estava falando, tirou o intestino, fez o exame, tá bem, pô, evacuou, tá legal, é sucesso total. Cirurgia plástica, e aí? Você fez o nariz, tá ótimo, maravilhoso, a pessoa não se achou bonita. Então, é algo material que você mexe com uma parte subjetiva. Essa parte de alinhamento de expectativa deve ser muito difícil, porque você precisa interpretar o que tá na sonho na cabeça da pessoa. E ela deve ter uma dificuldade absurda de expressar isso, porque a reincidência de cirurgia não é pequena, né, Duprá? Na verdade, a parte mais difícil é que a pessoa muda de cabeça. Você acha que ela muda de cabeça? Muitas mudam. E mudam, assim, eu comecei a perceber que muda quando eu operei pessoas muito próximas, que eu conhecia muito, e que eu vi que a pessoa se transformou no pós-operatório. Eu falei, cara, não é possível, até ela. Tipo, operei minha prima, operei uma pessoa que trabalhava, vários funcionários que trabalhavam comigo. Cara, tipo, você fala assim, cara, não é possível. Então, a pessoa muda de cabeça, cara. A autoestima, quando a pessoa se vê no espelho diferente, assim, por isso que é importante. Hoje eu olho para a cirurgia plástica de uma outra maneira. Hoje eu olho para a cirurgia plástica como um ritual. Um ritual mesmo. Um ritual literalmente. Porque assim, os rituais, os ritos, que a gente pode chamar de ritos de passagem, isso estudando, né, toda a parte de consciência, e principalmente como que muitos milenares lidam com a consciência, porque a consciência é a experiência de você ser você, né, de você tá aí, você olha o teu nariz, tua boca, você vê um pôr do sol, acha um pôr do sol bonito, você come uma maçã, acha maçã saborosa, você sente um aroma de um perfume francês, isso é ter a consciência, você ter essa experiência. Uhum. Então, durante a história da humanidade, muitos desses sábios e muitos curiosos, eles perceberam que muitas coisas nós entendemos e nós absorvemos e nós tratamos com estados de consciência alterado. Então, desde o começo da humanidade, a gente tem os ditos xamãs, que essa palavra veio provavelmente dos xamãs da Sibéria, e que são pessoas que faziam técnicas, né, seja de tambor, de música, de ervas, para alterar a consciência. E a gente pode colocar nesse rol muitas práticas de alteração de consciência. Pode entrar meditação, pode entrar sexo, pode entrar transe musical, pode entrar inúmeras práticas, tá? Então, a consciência, quando a gente analisa o que é a consciência, a gente vê que ela é um fluxo. Você tem essa sensação de ser você, mas ela é um fluxo. Tanto é que a consciência é aquela que vai embora quando você dorme e é aquela que volta quando você acorda. Então ela não é uma coisa fixa. Ela vem como uma onda e você pode estar em um estado com mais consciência, com menos consciência. Vou imaginar que você comeu uma feijoada agora e está falando comigo. Você vai ficar meio sonolento, tal, sua consciência mais rebaixada. Então, não tem uma maneira prática de você dosar a consciência, mas a consciência ela vai oscilar. Então, quando a gente percebe que a consciência oscila, a consciência ela dá a percepção do que é a nossa realidade, o que é a nossa vida. Então, tudo que pode dar um punch, um empurrão, quebrar a inércia de como você se vê, é um momento uma janela terapêutica muito boa para você agir. Então, é assim, por exemplo, que a gente hoje está valorizando, por exemplo, os psicodélicos para tratar a depressão. Muitos pacientes que têm depressão, o grande problema do paciente não é a falta de serotonina. Muitos é um pouco da neuroinflamação e outros pacientes, a maioria deles, é a falta de neuroplasticidade, é a falta de formar circuitos diferentes daqueles que estão formados. E aquela pessoa enraizou aqueles circuitos com uma negatividade. Então ela vê a vida dela sempre num sentido negativo. E não tem progresso. Não sai daquilo. Não tem progresso, não sai daquilo porque ela entra nesse ciclo vicioso de ter aquelas formações sinápticas muito enraizada sempre daquela forma. Agora entendi tudo que eu vi de LSD, de psilocibina, porque ela gera novas conexões. Ela age, na verdade, no desenvolvimento evolutivo da depressão. Porque a depressão você tem algo que te agrediu, que foi um certo trauma, né? Uma coisa que você não conseguiu digerir bem, algum acontecimento, e você fica ruminando aquilo de uma forma negativa. E aí você constrói esse circuito. Cara, quando você constrói muitos desses circuitos, e isso, né, a gente não entendeu por que isso acontece, a gente sabe que tem alguma coisa hereditária aí, né, existe alguma coisa genética também envolvida, existe a questão também da serotonina, mas a serotonina, não é que falta serotonina, que é um neurotransmissor que vai te deixar feliz, mas provavelmente a serotonina, ela está envolvida com a formação desses novos circuitos. Então, quando você tem a serotonina mais alta, você tem a capacidade de modificar um pouco essa ferrugem negativa. Quando você não tem muita serotonina,
alguns dos pacientes depressivos, uma hipótese, eles não terem serotoninas, apesar de algumas revisões, tem uma revisão em Umbrella, que a gente chama, que é a revisão das revisões, mostrou que não tem tanta ligação da falta de serotonina com depressão. Mas, independente disso, a depressão é aquela pessoa tem os pensamentos enraizados num circuito negativo. Como que funciona os psicodélicos, psilocibina, ritual de LSD, MD, ayahuasca. Você, naquele momento, modifica a sensação de realidade daquela pessoa. Você estimula BDNF, que é uma bela molécula para você estimular novas sinapses, e aquela pessoa vê uma outra forma de ver a realidade. Ela tem algumas alucinações, ela vê aquilo de uma forma distorcida. Você estimula um receptor de serotonina, que principalmente 5-HT1A. Então, a pessoa tem uma outra noção da realidade naquele momento. Aí é uma janela terapêutica para ela ser conduzida a enxergar tudo de outra forma. Então a pessoa vê que aquilo que o pai fez para ela tal tem outro significado, aquilo que a mãe fez não sei o que tem outro significado, o fato dela de repente não ser filha da própria mãe foi uma coisa boa, uma coisa cheia de amor, em vez de ver isso com então assim, a pessoa vê tudo de uma forma diferente, ressignifica isso e dali para frente tá um pouco melhor. Então para mim, todos os acontecimentos que você chacoalha o mundo subjetivo da pessoa é uma janela terapêutica. Uhum. E esse acontecimento pode ser, cara, um ritual de passagem, por exemplo, de uma faixa de graduação de arte marcial. Uhum. Ele pode ser, por exemplo, um ritual de um jejum que você fez por uma promessa e você vai passar 5, 6 dias de jejum, vai fazer os 21 dias, viver de luz. Ele pode ser o caminho da Compostela. Pode ser positivo e negativo também, né? Ele pode ser positivo ou negativo. Na verdade, o lance é ser intenso. Negativo que eu digo, por exemplo, você passou por um processo do seu pai quebrar, que, cara, isso certamente foi muito impactante pra você. Sim, sim. Algum efeito isso gerou em você ter essa motivação de estudar, de correr atrás de, agora eu preciso fazer minha vida, né? Pode ser. Tem relação com isso? Eu já tinha, né, essa motivação, né, como eu falei, assim, eu sempre tive, eu me lembro, cara, quando meu pai tinha ainda condição, eu fazia todos os cursos possíveis, eu lembro que tinha um palestrante, William Ury, era um cara que fazia vários livros e tal, cara, eu fui com 12 anos pra palestra do cara, era uma palestra para executivo, tipo assim, eu sempre fui um cara muito curioso, mas eu acho, claro, né, que o fato dele ter quebrado me deu um senso de responsabilidade muito antes, mas provavelmente também me trouxe alguns traumas, né, eu sou uma pessoa que sempre fico preocupado como é que tá o business, não sei o quê, uma pessoa workaholic. Então, sim, eu acho que tudo que acontece na sua vida vai te moldar de certa forma. Agora, o lance para aquilo poder ser um rito de passagem é que tem que ser intenso. Uhum. E a cirurgia, cara, ela é um rito de passagem, se você vê ela como um rito de passagem. Por quê? Na cirurgia, e eu falo cirurgia plástica, é bem um rito de passagem. Qualquer cirurgia pode ser um rito de passagem, tá? Mas a cirurgia plástica eu acho que é mais porque você consegue marcar, se programar e você vai mexer com algo subjetivo, vai mexer com a tua imagem. Então, na cirurgia você toma um anestésico. A anestesia, ela desliga uma parte da sua consciência de uma forma gradual. Então, a consciência, como eu falei, não é on e off. Existem, né, comunicações cerebrais, a gente não sabe exatamente qual é o circuito, isso ainda não está comprovado, tem muitas hipóteses, mas provavelmente pequenas ilhas de consciência que quando elas estão ligadas, liga a consciência inteira e você volta. E que provavelmente, essa já é minha percepção, tá? Isso também não é aceito por todos, que fique claro. Provavelmente na anestesia, você rebaixa a consciência aos poucos, isso depende de quanto anestesia, se você entupir a pessoa de anestésico, desliga tudo. Mas nesses momentos de transição, são momentos muito importantes que você tem acesso a certas informações que estavam guardadas porque aquilo está religando. Então você pode religar de uma maneira diferente. Você pode aproveitar isso como um verdadeiro rito de passagem mesmo. Então, por isso que todos os meus pacientes eu mando uma meditação guiada para eles fazerem uma noite antes da cirurgia e antes de entrar no centro cirúrgico. Para isso se tornar uma realidade, para tentar forçar isso. Para tentar forçar isso de uma forma ainda pensando muito na recuperação, na cicatrização, no bem-estar. Mas eu deixo, né, sempre aberto ao paciente, conversando com o paciente, para ele trazer mais coisas. Né? Eu não gosto muito de interferir neste processo, eu acho que cada vez mais eu percebo que muitos pacientes me dão abertura para interferir nesse processo e falar, putz, é por aí que você tem que ir. É aqui que isso que vale você tentar ressignificar aqui, mas eu tento deixar o paciente à vontade para não aproveitar da minha autoridade
todo médico é uma autoridade para o paciente, então não aproveitar dessa autoridade para induzir o paciente a querer me falar algo. Não, se o paciente está disposto a abrir aquilo, ele quer me ajuda para, né, achar que aquilo deve ser resolvido, deve ser pensado. Porque, por exemplo, essa paciente que eu falei, que ela sofria bullying do irmão do primo que chamava ela de Michael Jackson. Ela já tinha feito cirurgia? Foi por causa disso? Não, mas o nariz dela era hiper rodado, ele realmente parecia um nariz operado e não era. Aquele que era um meio porquinho assim. E aí ela sofria muito desse bullying e ela só queria ser uma pessoa que passasse despercebido no nariz. Era uma coisa que incomodava muito. Então assim, naquele momento dessa reflexão, o que ela precisava, né, trazer para ela? Ela precisava trazer para ela, pô, quem sou eu? O que realmente eu significo para mim? Por que eu me vejo como uma pessoa mais fraca por conta de um artefato, né, físico? Qual é o nariz que vai me deixar feliz? Será que é isso que vai me deixar feliz? E ir nessa questão da busca do que realmente ela é, né? Aonde está a coragem dela? Aonde está aquela sensação que ela tem, que ela vai se sentir plena, inteira e poderosa? Aonde está isso? É na parte física? Será que é no nariz? Será que o que foi falado lá atrás feriu isso e ela não sabe encontrar onde está isso? Então, ela vai ter que ruminar esse processo. Eu também tenho, né, uma parte de terapeutas na clínica que ajudam esse processo. Às vezes eu faço isso no pré e muitas vezes eu faço isso no pós, porque tem pessoas que no pós não vão bem, né? Às vezes a pessoa realmente não vai bem. Isso não é uma coisa tão incomum, né? A pessoa, cara, às vezes tá inchada, putz, às vezes o nariz desincha de forma desigual e a pessoa surta. Então, você precisa dar toda essa assistência, porque a cirurgia é um rito de passagem. Você pode aproveitar, né? Eu acho que a cirurgia plástica é uma das únicas cirurgias que a análise é subjetiva, que você realmente faz uma coisa física para algo que é impalpável, que é, né, algo com uma análise da sua consciência. Então, ao meu ver, a cirurgia plástica ela é a porta de entrada do mundo de cirurgias para que você entre nesse mundo tão importante que é o mundo da subjetividade. Cara, que animal. Nesse universo de você entender a cabeça da pessoa, porque obviamente que o que chama a atenção de todos nós é quando a gente vê uma pessoa que exagerou nas plásticas. O Ken humano, nem sei quem é, tá? Tô chutando porque eu já escutei. Ken humano, a Barbie humana, sei lá quem tem. Certamente são pessoas que devem ter algum distúrbio, né? Então, você tem uma preocupação de interpretar isso e tentar ajudar a pessoa da maneira, cara, integrativa, não é isso? Na verdade, todo mundo se vê de uma forma distorcida. Todo mundo? Todo mundo. É que tem pessoas que entram no nível patológico da parada. Tá. Mas, se eu te perguntar como você se vê, você com certeza vai falar alguma coisa diferente do que eu tô vendo. A tua realidade, ela é diferente da minha realidade nos pormenores. A nossa realidade tem coisas que são concordantes. A gente vê uma garrafa aqui, vê outra garrafa aqui, vê outro livro ali. Mas para mim, por exemplo, essa garrafa significa coisas diferentes do que para você, né? Por exemplo, eu olho essa garrafa, para mim eu vejo uma água com segurança sem microplástico. Eu olho para essa e eu falo assim, putz, tem microplástico. Tô te dando um exemplo banal, né? Mas assim, a forma como você se vê, ela é muito diferente do que a forma com que eu te vejo. Então, existe sempre uma discordância, é muito raro haver uma concordância. Então, todo paciente, você tem que entender como ele se vê, porque ele não se vê da mesma forma que você vê. E quando passa do ponto que você já começa a falar assim, puta, cara, não sei. Por exemplo, já ultrapassou a quantidade... Você falou, 4ª cirurgia de rinoplastia. Quem tá mais com medo ali, você ou o paciente, sabe? Qual que é o trabalho psicológico que você faz quando você vê que alguém já passou do ponto? Legal. Você vê isso muitas vezes, né, no primeiro contato, você já vê que a pessoa... Muitas vezes... O paciente já demonstra que ele não é nem só passar do ponto, é passar do ponto para você, porque assim, o meu limiar de passar do ponto é muito baixo, eu gosto de coisa natural. Tá. Então, muitas vezes, para mim passou do ponto, pro meu vizinho não. Então, às vezes até indico alguém, falo, ó, o fulano aqui... Eu não sou o melhor para isso. Eu não sou o melhor pro teu caso, e a rede social ajuda muito isso, porque elas veem mais ou menos qual é o tipo de resultado que você dá. Qual que é o seu estilo, né? Qual que é o seu estilo, né? É a famosa... loja de roupa, que você vai numa loja mais clássica, uma loja que, né, um pouco mais despojada. Então, assim, na cirurgia plástica é mais ou menos a mesma coisa. Tem gente que gosta do nariz mais arrebitado, mais pontudo, mas então, assim, isso aí a pessoa já se identifica.
Então, hoje eu recebo poucos pacientes desses que já vêm com esse olhar assim, cara, eu quero isso. Porque você já comunica, né? Eu já comunico, você já comunica, já né? filtro, tem toda essa parte, né, que é a parte respeitando a natureza da mente, do corpo. Cara, a paciente que gosta mesmo de plástica vai achar esse negócio de meditação uma balela, entendeu? Vai olhar e falar, cara, só quero operar, só me põe na mesa. Ela é totalmente material. Assim, não, manda aí, manda a meditação que eu vou fazer, sim, manda. Só me fala quando quer a cirurgia. Então, assim, esses pacientes já não chegam mais, mas é muito importante, conforme você vai amadurecendo na prática clínica, você saber o momento de parar. Alguns pacientes eu ponho o pé no acelerador. Então, por exemplo, eu recebo paciente lá que eu fiz o nariz, eu faço, eu quero fazer uma harmonização nesse queixo que vai, cara, passar uma mensagem muito bacana desse rosto. Eu acho que vai harmonizar de uma maneira que essa pessoa vai ficar com uma elegância muito legal. Então, às vezes eu até sugiro, falo assim, ó, tem uma coisa aqui que eu vou te falar que vai ficar muito legal e que não é exagero, você vai ficar natural. E aí, então, eu falo, nesse momento eu ponho o pé no acelerador. Mas, aí você faz uma vez. Isso é muito comum com preenchimento, principalmente de lábio. Você faz uma vez, ficou ótimo. A pessoa tinha um lábio fino, normalizou. A pessoa quer mais. Aí eu falo para as pessoas, ó, eu vou te perder a partir do momento que você quiser ultrapassar o limite. Eu perco mesmo os pacientes, eu sei que eu perco. Às vezes eu vejo, né, pacientes que são conhecidos postando daqui 2 semanas com outra pessoa. Eu falo, não vou fazer, daqui 2 semanas tá fazendo com outra pessoa. Então, assim, eu acho que eu gosto de dizer que um cirurgião plástico ele tem que ser o gerente daquela estética. Você tem que ter uma noção. Você que vai mandar no acelerador ou no freio. Muitas vezes você tem que ouvir, claro, o que o paciente quer, você tem que fazer um plano conjunto. Mas quando vai parar e quando tem que fazer, eu acho que o bom cirurgião plástico tem que ter ainda essa caneta na mão. Porque não dá pra ser só o que o paciente quer, né? Senão aí você vira meio, mais ou menos uma loja, né? Que tipo assim, eu quero isso, então pastelaria, eu faço isso. No meu mundo a gente chama de pastelaria, né? Me vê um nariz fino aí. Exatamente isso. Então tipo, a pessoa fala, não, eu quero. Não, então tá, entendeu? Acho que você tem que ter essa noção. Pra você... Cara, as pessoas... Eu não sei se as pessoas têm dimensão o que é ser um médico integrativo, plástico, cirurgião. A quantidade de conhecimento é muito diverso, né, cara? E você ainda foi para um mundo onde você decidiu escrever livro, dar palestra, fazer live, produzir conteúdo, etc. Fala um pouco do seu trabalho, do evento que você fez, que foi incrível, foi um fenômeno, cara, todo mundo falou disso, teve pessoas incríveis lá. Conta um pouco do que você faz, porque você é um gigante hoje, né, de produção de conteúdo. Obrigado aí pela honra. Cara, eu acho que a questão do conteúdo, eu acho que hoje ficou mais claro para mim, assim, se você por um acaso tem como contribuir um pouco a mais do que a sua audiência, eu acho que não necessariamente tem que ser o cara mais profundo daquele assunto. Então, muitas pessoas me perguntam, cara, vale a pena eu falar de tal coisa? Eu falo, não, vale, cara, você tem uma audiência que você vai alimentar, então eu acho que o conteúdo hoje, ele é muito para ajudar algumas pessoas, né? Não só o meu, tô falando de uma forma geral, é muito para ajudar uma pessoa a conhecer um pouco a mais daquilo. E os meus conteúdos especificamente, eu gosto de fazer muitas coisas educativas assim na área da saúde e muito desenvolvimento de bom senso, porque o que eu tenho visto hoje em dia é pessoas, né, para fazer conteúdo se ditando o dono da verdade e usando o nome da ciência como se fosse o nome da verdade, daquela única verdade. Então o cara fala assim, sei lá, não sei o que baseado em evidências. Aí o cara pega um trabalho lá e fala assim, o outro fulano que fala disso é um charlatão e não sei o que. Então, assim, muitas pessoas caem nesse diálogo e muitas pessoas gostam desse esquema, né, meio assim, impostor, né? De você, cara, colocar um negócio na cabeça do outro e falar que é assim que você sabe qual é a verdade e que todo o resto é porcaria. Quase lavagem cerebral, né? É uma lavagem cerebral e, assim, é um desenvolvimento de uma autoridade covarde, né? Porque a pessoa finge que ela sabe tudo e que aquilo é baseado em evidência e que o outro tá falando é balela. Agora, isso dá dinheiro, né, Duprat? É por isso que essas pessoas... É um problema econômico, eu não diria que, né, nem... Porque o dinheiro vem, né? Você vê essas pessoas ganhando rios de dinheiro, né? Na verdade, esse pensamento, ele já existe na ciência até antes das redes sociais. Eu acho que as redes sociais potencializou, e a rede social potencializou muito isso. Porque assim, quando você analisa a história da ciência, é muito interessante, né? Como que a própria ciência lida com coisas que são novas. Então, a ciência, ela é muito, muito foda. Eu amo a ciência. E quando eu falo, né, de alguns pontos que a gente tem que ter cuidado com a ciência, algumas pessoas acham que eu não gosto da ciência. Pelo contrário,
acho que 99% das coisas que eu faço, tudo apoiado em ciência. O que eu não gosto é realmente as pessoas se acharem dono da verdade porque elas estão com um artigo científico que diz tal coisa. Mas se você analisar a história da ciência é muito curioso, porque a ciência ela faz o seguinte, vem um cara que é muito foda e o cara descobre uma parada, né? Vamos pegar Isaac Newton, 1687, fez o princípio da matemática. E aí ele modificou completamente a forma com que a gente vê o mundo. Ele falou assim, cara, a mesma força que faz cair a maçã no chão é o que mantém a Lua em volta da Terra. Bom, uma puta sacada. O cara levou o nosso conhecimento no outro nível. Aí a galera que usufrui desse conhecimento começa a papagaiar que aquilo é a única verdade. Então o cara foi brilhante, só que as pessoas que vão papagaiar o conhecimento dele são pessoas que, essas pessoas sim querem doutrinar. E aí quando veio, por exemplo, né, aí vamos antecipar a história da ciência pra gente não delongar, mas quando veio, por exemplo, o Albert Einstein, a galera da ciência ficou puta com Einstein. Porque ele falou da teoria da relatividade, se a teoria da relatividade era verdade, então a gente não tinha o tempo fixo, como o Newton achava. Então o tempo é relativo e a gente uniu uma medida que chama-se espaço-tempo. Beleza, a galera que era da ciência raiz naquela época do Einstein, baseado em evidência, ficou puto com Einstein. Beleza, essa galera ficou puta, né? O Einstein não era da patota, até o Einstein se aceita. Então ele fez o trabalho da relatividade em 1905, relatividade especial, 1909, relatividade geral. E ele só foi mais aceito, né, depois que ele ganhou o prêmio Nobel, eu não me lembro se ele ganhou em 1921 ou 1922, ele ganhou o prêmio Nobel até por outro trabalho, foi o prêmio Nobel do trabalho da termodinâmica. Mas quando ele ganhou o prêmio Nobel, ele já foi o cara mais aceito, já, pô, a galera já entendeu que aquela parada que ele fez é uma parada verdade, tal, não sei o que, legal, e ele começou a entrar pra patota. E aí o Einstein, que era o cara mal visto, virou o cara da ciência, né, o cara, né, agora é o cara da ciência roots. Entrou pro clubinho. Entrou pro clubinho, ficou no camarote. Quando Einstein fez a relatividade, ele deu o pontapé, principalmente não a relatividade, mas quando ele fez a teoria fotoelétrica, né, dos fótons, ele deu um pontapé inicial para um outro cara, que era um outro gênio, que era o Niels Bohr, fazer a teoria da física quântica, em 1923. Ele começou a pesquisar isso em 1925, o Schrödinger fez a equação de Schrödinger, e um outro pupilo do Niels Bohr, o Heisenberg, fez outras descobertas, que é o princípio da incerteza. Então, nesse momento, o Niels Bohr passou a ser o cara de fora da patota e o Einstein de dentro do camarote. Beleza. E aí, mais pra frente, provaram-se que o Niels Bohr provou realmente o negócio certo, já os princípios da física quântica, o Schrödinger fez a equação mais importante da física quântica, que é das probabilidades, né, e etc. Então, o que aconteceu com o Niels Bohr? Foi entrando pro camarote. Quando o Niels Bohr entrou no camarote, porra, maravilha, agora o Niels Bohr é da ciência. E ele fez uma convenção, que chama-se uma convenção de Copenhague, né? Tipo um pensamento de Copenhague, que significa que a física quântica só serve para os experimentos no mundo micro, mas que não explica o mundo real. Esse é o pensamento resumido de Copenhague. Então, quem estava no camarote tinha que pensar assim. E aí vieram outros caras que não pensavam assim, né? Veio o Rudy Everett, veio outros caras que estavam de fora do camarote. Muitos deles estão até hoje. Mas o que eu quero dizer, cara, sempre a ciência foi assim. Ah, a galera da patota que fala o que é a verdade, ah, nossa, fica papagaiando. Quem falava coisa diferente disso é charlatão, etc e tal. Blá, blá, blá. Tanto que o próprio Einstein teve discussões homéricas com o Niels Bohr. Homéricas, tipo, os caras tiveram convenções que eles, né, se bateram de frente. E o Einstein depois, ele não quis assumir a física quântica, ele achava que era tipo uma bobagem, achava que, putz, cara, tem, né, ele falava de variáveis ocultas, o Einstein nunca aceitou aquilo. Como o Niels Bohr nunca aceitou que a física quântica dele ia explicar o mundo real. E assim a ciência vai acontecendo. Só que quando a gente passa esse efeito para as redes sociais, e agora dando ibope, cara, o que eu canso de ver, quando eu olho no perfil de um cara, já tem assim, não sei o que, baseado em evidência, já falo, cara, é papagaio da ciência, entendeu? Tipo, porque a ciência é legal, mas não é isso. A ciência é a arte de você refutar. Total. Não é a arte de você cagar regra, entendeu? Total. E a gente acabou de viver isso de camarote, cara. No Covid foi... Total, foi show de horror. Show de horror. Terrível, né? Não, e no Covid foi muito legal, porque foi um conhecimento que o mundo saiu do zero e eu acompanhei, cara, eu fiquei, acho que o primeiro ano do Covid... Você ficou obcecado assim por estudar? Obcecado. Eu estudava todos os artigos que saíam até ser possível estudar, porque depois teve uma hora que começou a pipocar muitos. Mas eu estudava, tipo assim, o artigo saiu em uma hora eu já tava estudando. Então eu consegui, cara, pra mim, é claro que a pandemia, ela é muito dolorosa pra muita gente.
Mas nas pandemias, o mundo geralmente ele é colocado no estresse e muita coisa evolui. Então, por exemplo, hoje tem trabalho híbrido que não tinha. Tem muitas coisas que a gente vai desfrutar que a gente só vai ver lá na frente o que mudou depois dessa pandemia. Mas pega a última pandemia treta mesmo, que tinha sido a gripe, né, de 1918, a gripe espanhola. E que depois da gripe espanhola, que veio o boom, por exemplo, dos antibióticos, que veio o boom até dos trabalhos randomizados, etc., da farmacologia, das subiu a barra, né? etc., subiu a barra. Então, nessa pandemia, pra mim, o que eu senti, cara, foi muito real. Eu vi como foi sendo construído o pensamento científico. E isso pra mim foi muito triste, cara, porque eu não sabia que a ciência funcionava dessa maneira. Tipo, a ciência é animal. A ciência, ela permitiu com que a gente esteja aqui, né, conversando, falando, saudáveis, etc. Mas muitos dos conhecimentos da ciência ainda passam, né, por um formato que muitas vezes a gente erra o ponto. Então, na pandemia, a gente viu isso claramente. A gente começou a fazer uma tendência que todo mundo começou a achar uma coisa e esqueceu totalmente um outro lado, que tinha um mar de conhecimentos para ser descoberto. E, inclusive, para mim, o mais triste foi ver grandes veículos de alta reputação sendo corrompidos, literalmente corrompidos, né? Com uma mistura de política, ideologia e etc. E eu olhava assim, um veículo que eu admirava, tipo, eu falava, cara, isso aqui pra mim sempre foi a lei universal fazendo uma parada e depois se retratando. E, cara, eu falava, nossa, o mundo tá realmente... o mundo está disposto a dividir as pessoas que vão acreditar em tudo, e são os papagaios, e as pessoas que vão desenvolver bom senso. E é exatamente isso que foi o seu primeiro comentário. Você falou, cara, o seu conteúdo é muito importante. Eu falei, se for importante para alguma coisa, é para desenvolver senso crítico. Eu achava que o problema todo tinha acontecido. Eu meio assim falei, cara, absurdo o que tá acontecendo, cara, porque não é isso a ciência, né? Todo mundo falando assim, esse é o caminho, só existe esse, não existe outro, se você tá olhando pra aqui, você é genocida, sabe? Sim. Falei, calma, cara, como assim? Quando saiu o primeiro trabalho lá do francês, cara, todo mundo ficou animado, porque falou, pô, isso deu vamos estudar, vamos ver se é uma possibilidade. E daqui a pouco não, cara, quem acredita que o medicamento, nem vou falar o medicamento, acredita no medicamento... É um absurdo. Pô, tá calma, pera lá, né? A história também das vacinas foi a mesma coisa. E a vacina é uma vacina é a mesma coisa, legal, né? Inclusive, a de RNA, você tá falando? Catherine Caricó, ela ganhou agora o Prêmio Nobel da Medicina, né? Que fez a vacina de RNA. E eu na época que saiu a vacina, eu ainda falei da tecnologia dela. Eu tinha uma assinatura na época. E eu falei, cara, essa mulher foi genial, porque ela descobriu uma coisa que vai modificar o curso das epidemias, das pandemias. Porque a vacina de RNA é uma vacina muito fácil de você identificar o vírus e já produzir a vacina rápido. Então, esta tecnologia, ela realmente vai revolucionar a humanidade. Ela merecidíssima esse prêmio Nobel. E a vacina foi muito, muito bem desenvolvida, bem feita, etc. Mas, assim, cara, não é uma coisa necessária. A vacina é necessária, ao meu ver, né, em alguma doença muito grave, que vai... Enfim, tem vários cálculos pra gente dizer quando precisa vacinar e quando não precisa. O que é grave e o que não é. Isso, tem muitos cálculos. Taxa de mortalidade... Né? E tem alguns cálculos epidemiológicos, é o Arnaud, que é quantas pessoas você precisa, não sei o quê. E, cara, tem cálculo epidemiológico gigante. Mas a grande questão é, o jeito que foi imposto foi claramente uma parada, assim, sem explicação, sabe? E aí a gente quer acreditar que é um sequestro de amígdala, uma emoção, ou realmente algum interesse por trás, né? Então, total. Isso me chocou muito, né? Essa fase da pandemia me chocou muito, e eu confesso que a minha visão eu não digo da ciência, porque a ciência não tem nem como a gente falar, é um tipo de pensamento que é muito bacana, mas a minha visão de artigos científicos mudou, tanto que depois eu fui pesquisar muitas incongruências em artigos, né? Teve o escândalo da doença de Alzheimer, que foi um artigo que inclusive eu cito no livro, aí, num dos últimos capítulos, um artigo de 2006, que desde esse artigo desse cara, a gente começou a estudar uma linha de tratamento de uma espécie de uma proteína beta-amiloide, e todos os medicamentos que foram saindo, os anticorpos monoclonais e tal, foram voltados a essa proteína beta-amiloide. E eles descobriram que esse trabalho ele foi falseado, ele foi fake.
O cara adulterou, tipo num Photoshop, a eletroforese de proteína, ele adulterou as proteínas. E a evidência. Ele alterou a evidência. Esse trabalho foi falso. E aí esse trabalho gerou um prejuízo de não só grana, como tempo de pesquisa. Foram, sei lá, quase 15 anos de pesquisa em vão, porque o cara adulterou um trabalho lá atrás. Que loucura, então, cara. E fora que tem trabalhos que tem viés que a gente só descobre depois. Então, assim, o que eu quero dizer? Eu acho que a ciência ela é um norte. Tipo assim, ó. Isso aqui é um elefante? Cara, ele tem um rabo de elefante que, né, tem mais ou menos essa medida, ele tem um marfim de elefante, ele tem uma tromba que parece sim um elefante, ele tem umas orelhas que parecem um elefante, mas assim, cara, vamos deixar em aberto, pode ser um elefante. Tanto que todo artigo científico, geralmente ele fala no final, né, é necessário mais evidências para constatar não sei o que, não. Beleza. Só que aí a galera vem nas redes sociais, né, pega 1, 2, 3 artigos e fala assim, cara, o que o outro cara tá falando ali, tá sugerindo é uma balela. Então, realmente isso tem acontecido, né, os papagaios estão soltos por aí. E aí o seu trabalho educacional, que era essa linha que a gente estava indo, eu vejo que você tem uma diversidade de conhecimento muito grande, né? E você até falou assim, cara, eu falo um monte de coisa, mas eu vejo que isso dá clareza para todo mundo, porque você passa uma acessibilidade. Legal. Porque quando você é complexo, você filtra. E Sim. Você não filtra, Sim. porque você tá trazendo... Porra, olha quantas pessoas te seguem, olha quantas pessoas te acompanham, né? Conta um pouco mais, assim, o que você fez aqui e do evento, que eu queria muito saber. Tá. A ideia, né, desse livro... O evento foi mais voltado pra gente entender a aplicabilidade, né, da cognição na nossa vida, no nosso dia a dia, pra gente entender um pouco o que é cognição, como a gente melhorar a nossa performance através de algumas coisas práticas na nossa vida. Então o evento foi voltado para a cognição. Então, como eu posso entender meu circuito de recompensa, como eu posso entender minha alimentação e minha performance mental, como eu posso entender minha genética e performance mental, o que exercício físico faz para a cognição. Então, tudo voltado para o nosso poder de ação. A cognição, né, são vários processos que estão ligados aí com o poder de ação, tanto a cognição quanto a inteligência. A cognição é um conceito um pouco mais abrangente que a inteligência, mas a inteligência é você agir, né, você pegar, né, a sua capacidade de entender o que você tem no meio ambiente, capacidade de se adaptar e agir, né, de uma forma mais adaptada, né, de uma forma talvez... A gente fala sobreviver, mas hoje não é só sobreviver, tem muito mais complexidade do que isso. O livro ele já é voltado para um outro aspecto. Então, já que o evento foi voltado para a ação, o livro ele foi voltado para ser. Ser e agir são coisas diferentes. A inteligência e a consciência não são as mesmas coisas. Então a consciência é o que a gente falou da sua experiência de estar aqui. Então para você ser, para você mudar o jeito que você é, para você mudar essa experiência da sua vida, porque a realidade que você vive, ela não é uma realidade fixa. A gente não sabe muito sobre o que é a realidade fixa. Existe uma realidade, provavelmente existe, né? Tem pessoas que acreditam que ela nem existe, mas existe uma realidade fixa. A gente enxerga, a gente consegue ter acesso a uma fatia muito ínfima dessa realidade. E como vai ser essa realidade depende muito da sua consciência. Então esse livro ele fala muito dessa experiência subjetiva do ser. Como é você ter uma consciência? E aí eu dividi em níveis, justamente para a gente trazer a parte didática, mas a consciência não tem níveis. Você pode pular do primeiro nível para o último e fazer toda a sua integração da consciência em apenas um segundo, né? Então, nesse livro eu falo alguns degraus, né? Se você, por exemplo, está buscando sua sobrevivência, cara, eu tô passando fome aqui, etc. Você não vai olhar para uma reprodução sexual. Você tá passando fome ou você tá sofrendo um assalto, você não olha para uma pessoa que você achou atraente do outro lado da rua. Se você, por um acaso, né, tá, por exemplo, focado em comer e reproduzir, você não vai olhar para a competitividade do mercado, você quer só comer e reproduzir. Então existem níveis da consciência que você, né, vai ter a sua experiência. Depois o próximo nível eu falo que é o nível da cooperação, né? Uma vez que você entendeu, você tem uma certa maturidade da sua concorrência, da sua competição, do seu lugar no mercado. O que geralmente acontece nesse momento? Você consegue cooperar, você consegue trocar figurinha, você consegue falar com o seu concorrente e ver o que ele pode te ajudar, que você pode ajudar ele. Então existem degraus, né? Existem degraus que não são muito óbvios, mas que existem. E os últimos degraus, eles são os degraus realmente que a gente tem uma conexão com a realidade que a gente não vê.
Então, você tem o degrau, né, do intelecto, que você realmente adquire conhecimento, que é isso que a gente está falando aqui, você estuda ciência, estuda, né, teorias além da ciência, você desenvolve bom senso, você desenvolve o senso crítico na prática, esse é o nível do intelecto. E aí tem um nível superior, que é o nível da união, que é justamente os estados integrados da consciência, que são estados que você tem um pouco de acesso dessa realidade fundamental, que é a realidade que a gente não vive, que é uma realidade que ela é basicamente uma realidade diferente da que a gente vê, que é a realidade das potencialidades, que é a realidade, se a gente falasse em partícula, que é como se ela fosse ainda onda, que ela não virou uma matéria. Uhum. A partícula vai virar uma matéria a partir do momento que a gente olha para ela, a partir do momento que a gente examina. A partir do momento que virou matéria, ela não desvira matéria, né? O famoso gato de Schrödinger, ele tá vivo ou morto, mas se abrir a caixa, ele ou tá vivo ou tá morto, né? Tem várias teorias de que ele podia estar vivo e morto com outros mundos, multiversos, etc. Mas a grande questão desses estados integrados de consciência são estados que você tem uma conexão com essa realidade fundamental. E você tem acesso a esses estados, principalmente em estados meditativos. Às vezes, né, isso é uma hipótese, tá? Que alguns estados, até com alucinógenos, poderia te deixar no estado integrado de consciência. Então, muitos estados que a gente chama na filosofia védica de estado de samadhi, tanto na filosofia védica quanto no budismo, né, são os estados samadhi, são os estados que a gente tem uma alta integração com a nossa essência. Nesses estados, você tem acesso à sua consciência. E a consciência, ela não é material, a consciência ela é como se pertencesse a essa outra realidade. A consciência, ao meu ver, é o que divide essa realidade de potencialidades, essa realidade de ondas, para a realidade virar material. Quem faz essa interface, ao meu ver, é a consciência. Uhum. Então, quando você entra no estado integrado de consciência, você tem um pouco de acesso a essa outra realidade fundamental. E assim, ó, né, algumas teorias, né, que inclusive eu cito aí no livro, muitos sadhus, rishis, yogis tiveram acesso a conhecimentos que hoje a gente olha e fala, cara, como os caras sabiam isso? Né? E você olha conhecimentos, sei lá, de 3, 4, 5 mil anos atrás, e você olha e fala, cara, como é que os caras já tinham essa noção? Então, muita coisa do que se fala lá atrás, se você pega, né, a filosofia védica, o conceito, né, da consciência, o conceito da consciência suprema, né, o conceito de Brahma, depois o conceito de Purusha, cara, você vê que tem uma sintonia muito grande, né, com esse conhecimento que a gente está cada vez mais destrinchando hoje na física, que a física hoje quântica é aquela que estuda a matéria elementar. E para você estudar a matéria elementar, é o que fala mais sobre a realidade, porque a gente falou, beleza, né, um tempo atrás, desde os gregos, a gente fala, matéria indivisível é o átomo. Aí a gente começou, não, não é o átomo, aqui dentro do átomo tem, os prótons, nêutrons e elétrons, mas ainda tem partículas, ainda são os quarks, né, etc. Então, cada vez mais, a gente vai tentando dar zoom in para entender o que é a matéria da realidade. Quando a gente tentou chegar na realidade máxima, a gente entendeu que, a gente não consegue ver o mundo dessa forma que a gente vê. A gente tem um pouco do acesso dessa realidade fundamental. Então, ao meu ver, quando a gente entra nessa questão da consciência, que é esse trabalho desse livro, é para dar um pontapé inicial. Trago muito dado científico, né? Não é uma coisa holística, eu só faço uma brincadeira com a filosofia védica, mas é justamente para fazer essa provocação da gente tentar entender um pouco do sentido da vida, né? O que você vem fazer aqui, né? O que essa existência significa para você? Então eu faço mais perguntas do que eu dou respostas, mas é interessante porque quando você vai refletindo sobre isso, você vê que existem gaps realmente na ciência e muitas pessoas extremamente reducionistas, materialistas, eles estão achando que a ciência já explicou tudo, que a gente zerou o game. Só que existe, assim, uma infinidade de coisas que não estão comprovadas e que estão embaixo do tapete e que ali tem muita coisa para a gente entender, descobrir e que a gente dá vazão, né? Hoje pode ser para criação, para sonho, pode chamar do que quiser, mas a gente dá vazão para um conhecimento realmente, talvez até intuitivo. Cara, você sabe que eu trouxe um super atleta aqui, carnívoro. Super atleta porque ele é ultra atleta, na verdade. Então ele faz o Ultraman. São 3 dias quase que o... Só que ele é 100% carnívoro. E aí ele tá num grupo de estudiosos, de médicos, nutricionistas e etc. E aí a primeira vez que foram estudar ele já tá 3 anos assim. Ele só come proteína animal. O prato dele é um bifão, é isso.
E ele fez uma prova onde ele foi estudado, estavam medindo a glicemia dele, sudorese, cara, um monte de sensores e tal. E, cara, a glicemia dele estava 70 durante a prova. E aí você começa a entrar num mundo onde as pessoas do mundo mais tradicional não conseguem explicar o que acontece. Porque um cara com glicemia de 70 interna que o cara tá hipoglicêmico, né? E ao mesmo tempo eu trouxe um cara aqui que foi a primeira pessoa que eu conheci que entrou em Samadhi, que é um yogi, cara, fantástico. Não sei se você conhece o Guilherme. O Guilherme, cara, um yogi brasileiro, um fenômeno, cara, fenômeno. Depois eu te conecto com ele. Legal. Já fui pra Índia, acho que mais de uma dezena de vezes, acho que 18, 17 vezes. E tem mestre, o cara pratica, cria yoga todos os dias e etc. E eu vejo esses dois universos e confronto com o que você tá dizendo aqui. Porque na hora que a gente vai pro mundo do Samadhi, do Nirvikalpa Samadhi, que o coração para, cara, até hoje a gente não consegue explicar isso. E isso já foi estudado, né? Eu conheci uma moça, já tem bastante tempo, o nome dela é Evelyn Levi Torrens. Ela foi a primeira brasileira a falar que vivia da luz. Ela foi no Jô Soares. Jô Soares, comediante, pegou uma bandeja. Olha aqui, ó, você tá com fome? Um monte de lâmpadas aqui para você comer e tal. Só que ela tinha ido lá para passar informação real, porque ela vivia isso. E eu convivi com a Evelyn, cara, e ela não comia. Como é que a gente explica essa porra? E até hoje a gente não consegue. Pô, isso veio... Cara, eu não sei se você leu a autobiografia de um yogi, tem um capítulo lá da Giribala que ela não se alimentava. E você lê, puta, isso é distante. Tá? Não, cara, a Jasmine na Austrália, no nosso tempo aqui, escreveu um livro sobre não alimentação, que foi quem conectou com a Evelyn aqui no Brasil, mas ninguém nunca levou a sério. Essas coisas me deixam um pouco indignado, porque a ciência existe, mas na hora que a gente descobre alguma coisa fenomenal que poderia mudar a história do mundo, a gente não se aprofunda porque não tem incentivo econômico, né? Eu não sei nem só se não é incentivo econômico. Eu acho que não tem como estudar. Não tem como estudar. E o lance de você alegar que você não sabe, que é um fenômeno que você não sabe, é como alegar uma fraqueza. É como alegar, tipo assim, puta, assumir que a gente não vai explicar isso. Cara, não precisa nem ir tão longe. Você tá pegando exemplos do mundo, né, da Índia, tal, que é uma outra filosofia. Mas, cara, pô, no Brasil a gente tem os médiums, cara. Pois é, cara, Chico Xavier. Então, mas como é que um médium... Então, por que não estudam um médium? Por que não fazem um estudo? E tem alguns estudos, tá? Tem algumas ciências que elas estudam só os fenômenos paranormais. Tem. É bem legal. Só que a própria ciência, né, tem essas ramificações de que como se aquilo fosse uma pseudociência. Mas, cara, tem muita coisa que acontece no Brasil. A própria cultura indígena traz muitos rituais, né? A cultura indígena, principalmente quando a gente fala em caça, em animal e viver na natureza, muitas vezes o índio caçador ele se conecta com o espírito do animal antes de caçá-lo. Os índios norte-americanos, os nativos, eles colocavam o pegador de sonhos, que eles acreditavam que o sonho era uma espécie de um futuro, que você via o futuro, que você tinha uma capacidade de ir para a realidade e voltar. Depois o Carl Jung, depois, né, acabou aprofundando no estudo dos sonhos, falando que nos sonhos a gente realmente consegue entender um pouco do mundo, do inconsciente e tal. Mas, assim, tem muitas coisas bacanas. No Brasil, pô, se você pegar um médium, né, um cara que, sei lá, incorpora, um cara que faz autobiografia, o cara que faz como você, psicográfica. Como psicografia, como eu fazia na residência. Se você pega um médium desse, cara, pô, o cara é um super objeto de estudo, só que não tem como estudar o cara. A gente não sabe onde fica a consciência no cérebro. Inclusive, esse ano, o Christoph Koch tinha apostado com um outro cientista que em 2023 eles iam descobrir todas as vias neurais da consciência. Isso foi mais ou menos, acho que nos anos 2000.
Esse ano ele assumiu publicamente, não conseguimos chegar lá. Onde estamos, Duprat? Eu acho que a gente avançou muito, tá? Acho que a gente está realmente num momento da ciência muito bacana, assim, num certo desenvolvimento, e agora a gente vai dar um salto muito grande com a inteligência artificial, isso é um fato, né? A gente nem entendeu ainda o tamanho da mudança que vai acontecer, e eu acho que a gente ainda talvez não assumiu, a gente não teve humildade ainda. Eu acho que a gente teve muito avanço, inclusive o Prêmio Nobel da Física desse ano foi uma tecnologia para você identificar, como se você conseguisse tirar foto, né, o famoso salto quântico, né, que um elétron passaria de uma esfera para outra esfera num salto fantasmagórico, que ele saía daqui e instantaneamente estava ali. Essa tecnologia que foi criada, ela sugere que existe um tempo, né, que você percebe que o elétron saltou e etc. Então pode ser que a gente entenda um pouco mais a matéria elementar de uma outra maneira, dê um outro passo no entendimento da matéria elementar. Que é o que a gente chama de, no passado, de teletransporte, teleporte, é isso? O teletransporte quântico, ele traz um pouco disso, mas é que o teletransporte quântico, ele traria mais a questão do entanglement, do emaranhamento, né, da não localidade. Você tá num lugar, você vai, se duas coisas estão emaranhadas quanticamente, você mexe uma, a outra mexe. Entendi. E aí aquela questão... Reflexo. Se isso acontece, a própria lei da relatividade do Einstein cairia por terra, porque o Einstein se baseou na velocidade da luz, sendo a velocidade mais alta que algum objeto poderia atingir, né? Que seria a velocidade da luz, né? 300 não sei quantos metros por segundo. Então, quando a gente pensa na matéria elementar, né? Na matéria muito pequena, nos elétrons, eu acho que a gente cada vez mais está entendendo o comportamento e desenvolvendo ferramentas que possam estudar esses fenômenos. Mas é muito curioso, porque quando a gente acha que descobriu tudo, não, porque se você descobrir realmente tudo, existe até uma questão filosófica. Se você sabe exatamente o comportamento de cada partícula, onde ela está, você tem aquele mundo determinístico, né? Você descobrindo tudo onde está, você sabe onde tudo vai estar no segundo seguinte, né? Como funciona o comportamento de tudo, você poderia determinar tudo como vai acontecer. Então, quanto mais você estuda essas matérias elementares, eu acho muito curioso, porque o ser humano arrogante, ele acha que zerou o game. E aí, quando ele vai ver... Cara, tem algo que ele fala, puta, mas isso a gente não conseguiu bater ainda, né? Então, existe esse gap da gente não conseguir, nem só não unir as teorias, como a gente não conseguir entender o comportamento da matéria elementar, que, ao meu ver, a gente talvez não chegue tão cedo. A gente vai cada vez mais entender, só que quanto mais a gente, puxar a poeira embaixo do tapete, outra poeira vai aparecer em outro lugar. Então eu acho que a gente está muito avançado no entendimento. Eu, às vezes, estudando, eu falo assim, cara, olha onde o ser humano chegou, cara. Olha onde o ser humano chegou. Tipo, é um nível muito hard do entendimento do negócio. Tanto no nível macro, né, de estudar os buracos negros a não sei quantos, né, de distância, descobrir que o buraco negro engloba tudo, mas de repente sai do buraco negro uma matéria, quanto da matéria elementar, cara. Quanto de fazer coisa com essa matéria elementar. Tipo, aonde o ser humano chegou é uma coisa chocante. Mas, quando a gente fala dessa realidade fundamental, a ciência... Desde o Galileu poderia ser o pai da ciência, né? O Copérnico foi um dos caras que, ele foi um cara que, ele não quis comprar briga, porque hoje a gente não pode comprar briga com quem é da ciência raiz, com quem tá no camarote, mas na época do Copérnico não podia comprar briga com quem era do camarote da vez que era religião, né? Então o Copérnico, né, ele faleceu, se não me engano, 24 de maio de 1543, e no dia que ele faleceu, ele lançou o livro dele, né? Porque ele estava escondendo na manga, porque o livro do Copérnico mudava o sistema solar e dizia que a Terra não era o centro do sistema, mas que era o Sol. Aristarco já tinha falado isso lá atrás na Grécia, mas esse negócio ficou esquecido. E pelo modelo que é o modelo vigente pela igreja, pela descrição, a gente não podia falar que o centro do sistema planetário não era a Terra. A Terra era o centro de tudo, cara. Copérnico veio nesse 1543 e alegou isso, né? Deu o livro dele e morreu, ele já nem sofreu o perrengue disso. Mas o Galileu, quase 100 anos depois, entre 1630 e 1642, ele falou isso, ele conseguiu desenvolver o telescópio, viu irregularidades na Lua, confirmou o sistema do Copérnico.
E aí a igreja, né, pô, ficou pé da vida com o cara, perseguiu ele e depois ele foi morto na Inquisição. Nesse momento, o Galileu era um cientista fantástico, porque ele realmente brindou a ciência. Ele falou, cara, tudo que não é comprovado com medidas, tudo que não é fácil de medir, você tem que fazer alguma medida tem que precisa ser mensurável. Você tem que mensurar tudo. O que for mensurável, meça. O que não for, torne-se mensurável. Então, ele falou isso de uma forma bem científica, para a gente estudar isso. Ele foi um dos primeiros que, né, entendeu o princípio da inércia e tal. E aí, quando você analisa a obra do Galileu, ele deixou de lado as qualidades. Ele se ateve à quantidade. Qual é a massa? Qual é a relação da velocidade? Qual é o tamanho? Qual é a forma? E tudo isso que a gente está falando são qualidades de relações. A massa, o quanto é difícil você empurrar essa bagaça, né? Qual é a inércia que ela tem, né? O tamanho, qual é o espaço que ele ocupa frente a alguma medida. Mas ele deixou as qualidades de lado, né? As qualidades seriam características intrínsecas. Qual é a qualidade de um cheiro de vanila? Você não tem como medir, cara. É uma qualidade. Então, nesse momento, a ciência se ramificou em, cara, tudo que for mensurável é científico. O que não for, o que for subjetivo, cara, vamos tirar fora. E agora a gente está começando a lidar com esse problema. Pô, a gente está descobrindo quase tudo que é mensurável. Como que a gente vai fazer com o que não é mensurável? O restante. Então a gente está nesse problema. Eu acho que agora, nesse momento, talvez a gente esteja entrando numa nova fase e que a ciência já está aceitando um pouco mais alguns conceitos de religiosidade. A gente, por exemplo, tem muitos trabalhos mostrando que as pessoas que têm mais religiosidade, elas, por exemplo, têm uma menor taxa de suicídio. Então, então vamos olhar para isso. O que está acontecendo? As pessoas que meditam, caramba, olha, o cérebro modifica, a pessoa fica com mais compaixão, a pessoa estimula a área do cérebro que os outros que não meditam não estimulam. Então, a ciência está um pouco mais aberta para entender um pouco as coisas que são qualitativas e vamos tentar justificar. É claro que o tempo todo o ser humano, a gente, né, principalmente no Ocidente, tem essa cabeça racional de trazer tudo de uma forma palpável, de uma forma controlável. Eu acho que tem coisas que a gente não vai conseguir zerar o game, né? Não acho que a gente vai conseguir entender toda a subjetividade. Mas a gente vai começar a considerá-las, principalmente no que a gente está falando de bem-estar. Porque não só na ciência a gente vai considerar, né? Mas a gente vai considerar muito bem-estar. Não é à toa a gente está cada vez mais estudando, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático. Isso é uma ciência altamente subjetiva. O que é estresse para você não é para mim. O estresse não é o estímulo. O estresse é a interpretação do estímulo. Então isso é uma coisa altamente subjetiva. Então a própria mente, né, o estudo da psiquiatria é um estudo inteiro empírico. É muito difícil você ter alguma coisa, né, quando você olha a descrição do que é um transtorno de depressão. Você vê, pô, TDAH pode ter coisa disso. O bipolar pode ter coisa disso. A pessoa que está em burnout pode ter coisa... Tipo, cara, é muito difícil você fazer algo objetivo de uma coisa subjetiva. Então, nesse momento, você perguntou, respondendo, fui no Japão para responder onde estamos. Eu acho que a gente está nesse momento que talvez, né, a gente entenda que a ciência, ela é uma ferramenta para estudar determinadas coisas que não vão ser estudadas pela ciência. A gente tem que estabelecer uma nova forma de olhar para isso e tentar sempre estudar pela ciência, sempre puxar para a ciência, mas enquanto não estiver na ciência, aceitar coisas também que não estão na ciência, porque isso vai fazer muitas pessoas viverem melhor, porque tem aquelas pessoas, eu só acredito num artigo, não sei o que, outro dia eu tava falando, né, de coisa, né, de comida, tal, não sei o que, aí eu fui num podcast, falei, nossa, o leite é inflamatório, pronto, aí não sei o que, veio na nutrição baseada em ciência dizer que não, o leite é anti-inflamatório, olha a revisão sistemática, tal, não sei o que. Eu até depois fiz uma live explicando, né, o leite não é inflamatório para todo mundo, e ele também não é anti-inflamatório para todo mundo, mas o ele pode ser anti-inflamatório. Ele pode ser, tem muitas pessoas, tem alguns trabalhos que a pessoa que tem perda muscular e etc, que ele tem até inibição em alguns casos de interleucina 6, né, o whey protein, por exemplo. Ele pode ser anti-inflamatório e ele pode ser muito inflamatório, depende muito do organismo, como que o organismo vai identificar, como o sistema imune vai identificar aquela proteína. Se esse sistema imune tiver alguma ruptura que ele entende que aquela proteína é um invasor e ataca aquela proteína, é altamente inflamatório. Se não, ele pode ser anti-inflamatório. Mas a grande moral da história não é se ele é anti-inflamatório ou não. A grande moral da história é, cara, isso é uma coisa
que você não precisa de um estudo, uma revisão em umbrella de Harvard para fazer. Você faz esse estudo em casa. Você toma um negócio do whey, toma 2, 3 dias lá, vê o que faz você. Pô, ficou zoado, sentiu mal. Ficou zoado, sentiu mal, você troca de whey, pega o isolado. Ah, não, também fiquei mal com o isolado. Pega o de ervilha lá, proteína de ervilha. Também fiquei mal. Cara, você pode fazer da sua experiência subjetiva uma certa formação de realidade. É claro que se a gente está pensando em prescrição, em larga escala, a gente tem que se basear nos estudos de larga escala, porque é uma prescrição. Então, eu jamais prescreveria, né, um quimioterápico para um paciente sem olhar os últimos artigos. Mas quando é uma coisa que você não tem um grande efeito colateral e você tem uma facilidade de entender a sua experiência subjetiva, ela tem que ser valorizada. A sua experiência subjetiva, a meu ver, para coisas simples que não fazem um mal, ela é mais valiosa do que uma experiência de um artigo duplo cego, randomizado, controlado, blá, 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 blá. Duprá, eu não posso finalizar sem fazer uma última pergunta, que é: quanto e como você estuda? Qual que é a sua rotina de estudo? Porque, cara, claramente você estuda muito. Você tem um acervo de conhecimento muito grande. Eu queria entender como é que é a sua rotina, com qual frequência você estuda, o que você estuda, qual que é o seu ambiente, qual que é o seu setup de estudar e eu vejo que você organiza seu pensamento muito parecido como o Bill Gates organiza, que é pelo tempo. Você vai falando, cara, lá aconteceu isso, aqui aconteceu isso, você vai conectando as coisas. Ele explica isso no documentário dele lá no Netflix. Ele aprendeu, era muito conhecimento, e ele falou, cara, o que fez diferença pra mim foi conectar as coisas pelo tempo. Totalmente. Pra mim, eu só consigo entender na timeline. Se você me dá um assunto pra eu tentar entender, eu não consigo entender sem colocar ele na timeline. E é legal isso, porque quanto mais você vai conhecendo, as peças vão se encaixando. Quanto mais você entende o que estava acontecendo com os estudos científicos, com a política, com a parte social, na mesma época, cara, você fala, pô, tá claro, entendeu? Inclusive, o século XX é um século muito interessante para fazer isso, porque ao mesmo tempo que os caras estavam descobrindo um monte de coisa, veio a Primeira Guerra, veio a Segunda Guerra, veio a pandemia. Não dá pra analisar isolado, não tem como, né? Não cara, tem pelo como. contrário, quanto mais você une, mais faz sentido, cara. Mais faz sentido. É muito interessante. A própria guerra agora, cara, um monte de gente falando um monte de besteira. Sim. E aí você pega e fala assim, cara, não, olha a história. Sim. Entende o que tá acontecendo, não é tão simples assim. E até pra estudar a história tem que estudar de várias fontes, cara. Porque a própria história, o Napoleão Bonaparte falava, né? A história é aquilo que as pessoas acham que aconteceu contando para as outras pessoas que acham que aquilo realmente aconteceu, né? Tipo, é o que você lembra. E o próprio Nietzsche falava, né? Toda vez que você vai falar e você vai contar alguma história e de repente aquela história, ela fere o seu orgulho, entre a memória e o orgulho vence. Então você vai contar a história que tá junto com o seu orgulho ali. Você vai fazer uma dissonância. Já tem um viés. Exato. Então assim... como eu estudo, né? Eu tenho uma rotina hoje, talvez até menor de estudo do que eu já tive. Eu já tive a rotina de estudar 12 horas por dia, né? Muita coisa. Pós-universidade. Pós-universidade. Porque o conhecimento... Cara, a gente falou sobre muita coisa, mas você traz filosofia, você traz Vedanta, você traz... Eu quero esse mundo, que não é um mundo acadêmico que te empurrou, falou, cara, Duprá, você precisa estudar isso. Sim. Eu quero o que você escolheu para estudar. Pós-universidade. Então, como eu tive essa rotina, né, já de estudar 12 horas dia e tal, hoje, tipo, estudar para mim é uma coisa prazerosa e como se fosse escovar o dente. Então, eu tenho o mínimo por dia que eu preciso estudar para me sentir limpo, é 1 hora, o mínimo. Mas eu tenho... uma rotina de estudo de mais ou menos, tento bater 3 horas diárias, e no final de semana eu geralmente vou de 3 para 5 horas. Antes de estar praticamente casado, né, com a Kim, eu batia mais ou menos umas 7 horas de estudo no final de semana. Agora a rotina muda um pouco, né, você fica mais com família e tal, então não tô conseguindo bater as minhas 7 horas, mas para mim, o tempo realmente confortável de estudo diário, 3 horas. Para me sentir limpo 1 hora e um tempo agradável, gostoso, que você vai levando a vida 1h30, 1h40. Cara, assim, eu não sei se já leu A Vida Intelectual, do Sertilanges. O padre estudou filosofia, teologia, etc e tal. Ele escreveu um livrinho, cara, desse tamanho aqui. E ele fala sobre a vida intelectual. E ele fala, a vida intelectual, 1 hora por dia.
1 hora por dia, todos os dias. 1 hora por dia tá bom demais, cara. Porque ao longo de 20, 30 anos, cara, isso vira uma monstruosidade, eu necessidade demais, tá? Mas assim, por exemplo, cara, eu tenho uma profissão. Inclusive, o quiropraxista falou pra mim isso hoje, né? Eu tava todo triste, que eu tava, cara, com dor pra caramba na cervical. Eu falei pra ele, cara, eu treino tanto, me cuido tanto, por que eu tô com tanta dor na cervical? Ele falou, cara, você trabalha com uma parada que você fica parado 12 horas na mesma posição. E o teu hobby é ler, cara. Pois é. Então hoje eu tô lendo assim, ó. Eu coloco uma estante ali, leio assim. Porque você... Não posso mais, cara. Entendi. Eu já tô parecendo aqueles velhinhos que eu não posso ler, sabe, cara? E você gosta de o quê? Ler livro? É livro que você gosta de ler? Artigo? Eu leio muito artigo, livro sempre. Eu leio, em média, uns 4 livros por vez juntos, assim. Então, agora que eu tenho... assuntos variados ou você gosta de ter sinergia? Sinergia. Geralmente tem algum assunto, algum tópico que é o meu tópico de pesquisa da vez. Tá. E aí eu pego um tópico de pesquisa da vez e vou pegando muitas referências. Então eu vou pegando a referência, né, de um cara que escreveu há um tempo atrás, um outro cara, uma visão de um cara que é contrária ao outro cara que eu li. Então eu pego umas 4 referências e começo. Então né, às vezes depende do tópico. Às vezes eu tô no tópico da mente. Geralmente meus conteúdos mais de pesquisa mesmo são voltados para entender mente, realidade e o funcionamento do corpo. Se você quer abraçar... Eu gosto muito de estudar história, gosto muito de estudar a parte da filosofia, mas você quer abraçar o mundo, não dá. Então, a parte filosófica, eu estudo geralmente as pessoas que lidaram com o comportamento humano, né, falaram muito do comportamento humano. Então, a parte, né, filosófica bastante nesse aspecto. E hoje a filosofia avançou muito, cara. Hoje os filósofos, eles estão muito ninja, os caras sabem de tudo. Você pega o nível de um filósofo moderno atual... Pô, o cara debate com um médico de igual para igual, com conhecimento de medicina, com neurocientista de igual para igual. Os caras sabem muito, muito, muito. Então, hoje os livros de filosofia estão muito hard, assim. Então, geralmente eu pego algum livro mais hardcore, que é aqueles livros, putz, que você vai... Tem que ir com calma, né? Você tem que ir com calma. E depois eu pego sempre para ler à noite um livro mais soft e 2 livros mais técnicos. Então essa é a minha divisão. Então eu tenho horas de estudo que eu pego só artigo. Geralmente artigos eu leio no começo da semana, né? Pego todos os artigos que estão... E como o duro é que você começa a gostar de muitos assuntos, então tudo é interessante. Então eu abro uma revista científica lá, putz, agora descobriram a nova técnica aqui de achar o planeta X. Putz, isso é demais, cara. Preciso descobrir essa porra. Então quando eu tinha a assinatura, né, que eu fazia uma assinatura que as pessoas tinham acesso aos meus conteúdos e tal, o meu time falava cara, ninguém vai gostar disso que você tá fazendo. Você vai falar sobre como o macaco desenvolveu o senso, né, de memes e cultura entre os chimpanzés. Só você quer saber isso, cara, esquece. Então, assim, eu sou muito curioso mesmo de entender. A minha pegada é entender como as coisas foram se formando. Então, no corpo humano, eu estudo muito a parte de evolução, muito como foi formado aquela organela. Então, desde a mitocôndria para estudar, você tem que estudar as bactérias, é uma bactéria que se englobou com a outra, você vai estudando a evolução inteira para entender. Então, eu gosto muito de colocar nessa timeline, faço essa pesquisa ampla, né, dos autores que eu quero estudar o assunto da vez. Então, por exemplo, agora eu estava estudando sobre informação, né, a teoria da informação, que é uma teoria para mim muito importante. Então, eu peguei lá o Channel, peguei um livro muito interessante sobre informação, que foi o mesmo cara que fez a teoria do caos. Fui pegando alguns autores assim importantes e fui, né, vendo o que eles falavam da informação para unir os conceitos. Aí tem alguns livros que eu leio uma vez só, tem livros que eu passo a segunda rodada, né? Então, os livros mais importantes que eu vejo que realmente aquele livro tem um conceito que aquele cara teve uma sacada, eu realmente leio mais vezes, às vezes troco ideia com o autor, mando e-mail, né, mando perguntas. Então, assim, eu sou chato, sabe? Eu sou chato. Você tem um sistema de anotação? Tem um sistema de anotação e muitos livros, que principalmente os que têm referência bibliográfica, às vezes o livro nem me desperta tanto, mas às vezes o cara cita um artigo, né? Por exemplo, tem um cara que é o John Wheeler, que ele foi o tutor de bons caras que ganharam o prêmio Nobel, como o Niels Bohr, né? Então ele foi um cara brilhante, esse cara, só que ele não escreveu muita coisa, ele não tem muita coisa. Então você tem que ir em alguns artigos, assim, pra só entender. Relato, né? Às vezes o cara fez até um artigo, só que é um artigo científico que você lê o artigo, é muito interessante, né? Então,
às vezes o livro te leva a um artigo, né? O próprio rolo que a gente estava falando do Niels Bohr com o Einstein depois fez um artigo bem interessante refutando toda a história da física quântica, sugerindo que existiam variáveis ocultas, né? E esse artigo é muito interessante, que eles escreveram de uma forma que não parece um artigo. Então, assim, eu gosto muito de entender, assim, como a pessoa escreveu, qual era o tempo que a pessoa estava escrevendo. Então, ir na fonte mesmo, sabe? Então, às vezes o livro nem é tão bom, mas às vezes ele me leva para uma pesquisa que, putz, eu falo, caramba. Demais. E às vezes você tem que ler livros complementares. Por exemplo, você lê o Charles Darwin, você tem que ler um livro sobre a viagem do Charles Darwin, né, que é a viagem do Beagle. Então não adianta só você ler o livro do Charles, A Origem das Espécies. Você tem que entender o que aconteceu na vida do Darwin para ele só publicar A Origem das Espécies em 1859. Ele ficou um bom tempo, ele acabou a viagem do Beagle, ele começou em 1831, acabou em 1836, ficou viajando 5 anos, só que acabou a viagem, ele né, já estava com uma teoria meio na cabeça e ele ficou com medo. Porque ele sabia que ele ia ser avacalhado, que ele ia ser cancelado, tal. Então, aí foi um outro cara que era um jornalista anônimo, fez um livro muito parecido com a teoria da evolução do Charles Darwin, e o cara foi massacrado, só que ele fez anônimo. O cara foi massacrado. Os próprios amigos do Darwin, puta, meteram o pau no cara, e o Darwin falou, se o cara foi massacrado assim, eu vou segurar essa obra aqui. E aí o Darwin começou a convencer os amigos dele, nos bastidores, da teoria. E foi vendo o que eles falavam. E o Darwin se baseou no Charles Lyell, que é o cara que estudava geologia, e ele foi fazendo a teoria dele, cara, convencendo os caras na beirada para que quando ele lançasse o livro, ele não fosse tão avacalhado. Só que veio um cara, o Wallace, que ele fez uma teoria muito parecida com a do Darwin, bem parecida. O Wallace escreveu pro Darwin, ele era um cara, ele não tinha uma história tão bem de vida quanto o Darwin, e ele escreveu pro Darwin toda a teoria que ele pensou, ele foi viajar, também fez umas viagens não parecidas com a do Darwin, mas semelhante, e ele escreveu pro Darwin o que ele tava pensando. Na hora que o Darwin leu aquilo, ele falou, ferrou, cara, eu preciso publicar meu livro. Porque se não for eu vou dançar. E aí o Darwin escreveu pro cara, né? Eles trocaram, inclusive eles fizeram uma apresentação juntos em um dos momentos que o Darwin falou, no mesmo evento que o cara falou, que o Wallace falou também. Então, quando você entende tudo isso, você vai ler a Origem das Espécies de uma outra maneira. Você vai olhar o livro lá e fala, cara, putz, agora entendi, porque o cara viajou lá, porque você vai falar, mas por que tem isso aqui no livro que não foi da viagem dele? Não, porque isso aqui veio depois, ele entendeu depois. E aí você entende, né, como foi a formação disso com o estudo depois da genética, com Mendel e etc, até chegar ao descobrimento do DNA, porque isso tudo faz parte da mesma descoberta. Primeiro o cara falou assim, cara, nós temos ancestralidade com outros seres vivos, nós viemos dali. Aí vem o Mendel e fala, cara, porra, eu tô vendo as ervilhas, trabalho com as ervilhas aqui, pô, se você junta uma ervilha com essa ervilha, porra, tem uma outra ervilha que ela vai trazer informações daqui e dali. Então, porra, tem alguma hereditariedade, isso aqui não vem do nada. Então, até chegar na descoberta do DNA em 1953, né, o Watson, você tem que entender de onde veio esse pensamento. Você tem que entender como foi a construção desse pensamento, né? Isso também faz você até entender mais a questão até da guerra, da eugenia, né, da onde os caras do Hitler, Davi, tiraram com as ideias loucas, porque a galera tava pensando nessa coisa da genética, tava sendo descoberto isso, aí de repente o cara falou, não, então tem que ter a raça pura, tipo, o cara entrou numa loucura, o cara pegou um conhecimento e distorceu o conhecimento. Então, assim, quando você entende como é que foi acontecendo o conhecimento, você entende as distorções, você entende as coações das pessoas que se ligaram e não puderam falar. Então dá pena de muitos cientistas magníficos que vieram e fizeram teorias que você olha hoje e fala assim, porra, o cara tava certo, cara. Ele foi avacalhado, ele tava certo. Então você fica pensando como é que o cara, né, se sentiu. Até o próprio Spinoza, que foi um dos, né, filósofos, massacrado na época dele. Quando você lê o trabalho de Spinoza, você fala, cara, o cara falava muita coisa coerente, né? Não é que Deus não existia. Para o Spinoza, Deus estava em tudo. Então não é que ele negou Deus, né? Alguns ateus acreditam que ele negou Deus. Não, ele não negou Deus, ele teve uma visão mais panpsiquista. Existe uma inteligência, né, em tudo, existe uma divindade em tudo. Então tem muitas passagens. Enfim, é muito legal você fazer esse match, que você só consegue fazer isso estudando sozinho. Porque se você vai, né, para
algum centro acadêmico, existe um começo, meio e fim. Você não pode fazer essa pesquisa meio, né, de áreas que você vai unir. Então, realmente, você tem que gostar e também você tem que fazer isso por hobby, né? Porque isso não vai te dar título, não vai te dar reconhecimento. Você tem que fazer realmente por gosto do conhecimento. Cara, sensacional. Adorei. Muitíssimo obrigado pela gentileza de ter vindo aqui. Fica à vontade, cara, de mandar seu recado. A gente vai colocar seus links aqui pra galera que talvez não te conheça, te seguir e te acompanhar. Que isso, obrigado pela honra aí, pelo carinho, pelo papo, né? E parabéns pelo seu trabalho. Eu já ouvi muitos aí dos seus podcasts, gosto muito do seu trabalho. E as pessoas que não conhecem meu trabalho, vocês querem me seguir no Instagram, é dr_Duprá, né? O Instagram, ou vocês podem ir no canal do YouTube, que é Rodrigo Duprá, ou até no podcast, no Spotify tem bastante coisa lá. No DupraCast. Lá no Spotify, se eu colocar Rodrigo Duprá, vai aparecer um monte de episódio lá. Não deixe de mandar o seu feedback, o que você achou. Valeu, meu irmão, obrigado. Valeu, Marcelão, obrigado mais uma vez aí pelo convite, uma honra. Valeu, você que ficou até o final, não se esqueça de se inscrever se você ainda não está inscrito para conteúdos incríveis como esse que você acabou de ver. Deixa o seu like aí, um beijo para você e até a próxima semana.